História de Israel, Teologia 31. Áudio. Livro 17. Capítulo 1. Antípatro quer antecipar a morte do rei Herodes, seu pai, para reinar em seu lugar. Filhos que Herodes teve de suas 9 mulheres. Não se esqueça de nos ajudar. Primeiro, inscreva-se no canal. Segundo, clique no sininho, para receber mais notificações de vídeos novos. Agradecemos. 722. Embora Antípatro tivesse, pela morte de seus irmãos, feito um grande progresso em seu abominável desígnio, de atentar contra a vida de seu pai, sua impaciência por reinar era tão grande, que ele não podia suportar os outros obstáculos que retardavam a realização de suas esperanças. Livre do temor de que seus irmãos viessem a dividir com eles o governo, ele se encontrava, no entanto, numa ansiedade maior ainda, pelo ódio que todo o povo lhe votava e pela aversão que tinha por ele os mesmos soldados, que são os únicos que podem sustentar o trono dos reis, quando sobrevêm os acontecimentos e as revoluções. Ele não podia atribuir senão a si mesmo toda a culpa dessa aversão geral por ele, pois ele mesmo a havia atraído sobre si, procurando a ruína de seus irmãos. Não deixava, porém, de governar todo o reino com seu pai, como se já estivesse de posse do trono, porque Herodes tinha nele a máxima confiança, e em vez de sentir horror pela sua traição para com seus irmãos, ele se lhe mostrava agradecido, na persuasão de que não era o ódio que ele lhes tinha, que o havia levado a agir assim, mas seu afeto por ele e o interesse que tinha pela sua conservação, embora a verdade fosse que se insurgia contra ele com tal furor, que não odiava somente suas pessoas, mas também por causa de seu pai, porque ele temia todos os que podiam descobrir-lhe a traição e opor-se ao desígnio que ele tinha formado de tirá-lo do mundo, para tomar o seu lugar. Mas como esse mesmo temor de ser descoberto e de não ter então maior inimigo do que seu pai, não podia acabar, enquanto ele vivesse, ele se apressava de levar a cabo a sua detestável empresa. Assim, tudo ele fazia com esse objetivo, para conquistar por ótimos presentes os principais amigos de seu pai e principalmente os que ele tinha em Roma, e mais que qualquer outro, a Saturnino, governador da Síria e seu irmão. Esperava também conquistar para o seu partido Salomé, sua tia, que então tinha desposado um dos maiores amigos de Herodes. Pois não havia homem mais fingido e mais astucioso do que Antípatro, nem capaz de enganar com pretexto de amizade. Mas como Salomé conhecia perfeitamente o seu espírito, foi-lhe impossível surpreendi-la, embora ele tivesse encontrado o meio de fazer que sua filha, viúva de Aristóbulo, tivesse desposado seu tio materno. Quanto à outra filha, tinha desposado Cales e ela mesma, continuando sua paixão por Sileu, queria ainda desposá-lo. Mas Herodes a obrigou a se casar com Alexas e empregou para decidi-la isso o auxílio da imperatriz, que a fez saber que o rei, seu irmão, tendo jurado não amá-la nunca, se recusasse esse partido, ela não poderia tomar uma melhor resolução do que dobrar-se ao seu desejo. 723. Nesse mesmo tempo, Herodes mandou a princesa Glafira, viúva de Alexandre, de volta a Arquelau, seu pai, pagando de seus bens, o que ela tinha trazido ao casamento, para eliminar todo pretexto de queixa. Ficavam 2 filhos daquele casamento e Aristóbulo tinha deixado 3 de Berenice e 2 filhas. Herodes tudo fez para bem educá-las, recomendava-as frequentemente aos amigos, deplorava a infelicidade de seus filhos, rogava a Deus que seus netos fossem mais felizes e crescendo em virtude bem como em idade, eles lhe agradecessem o cuidado que tomava de sua educação. Deu como esposa ao filho mais velho de Alexandre a filha de Feroras, seu irmão, ao filho mais velho de Aristóbulo, a filha de Antípatro, ao filho do mesmo Antípatro, uma das filhas de Aristóbulo e a Herodes, seu filho, que ele tivera da filha do sumo sacerdote, com a permissão que nossas leis nos dão, de ter várias mulheres, a outra filha de Aristóbulo. Seu principal intento nessas alianças era levar Antípatro a ter compaixão e ternura para com esses órfãos. Mas ele não os odiava menos do que havia odiado seus pais. E o afeto do rei por eles, em vez de lhe causar, punha-o, ao invés, em grave tristeza.
Ele temia que, quando fossem adiantados em anos, se opusessem ao seu poder, com o auxílio de Arquelau, seu avô, e do tetrarca Feroras, do qual, se o projeto se realizasse, o filho teria desposado uma das filhas de Aristóbulo. Seu temor aumentava ainda, pela compaixão que o povo demonstrava por esses jovens príncipes, pelo ódio que ele sabia que lhe tinham, por ter sido a causa da sua infelicidade e pela disposição em que ele havia de manifestar ao rei sua maldade, quando se apresentasse a ocasião e de lhe relatarem as astúcias e artifícios de que ele se servia para arruinar seus irmãos. Assim, para impedir que seus sobrinhos pudessem dividir um dia com ele a autoridade, nada havia que ele não fizesse, para mudar a resolução tomada por Herodes, com relação aos casamentos, e por fim ele obteve com seus rogos que lhe permitisse desposar a filha de Aristóbulo e que seu filho desposasse a filha de Feroras. 724. Herodes tinha então 9 mulheres, a primeira das quais era a mãe de Antípatro. A segunda era filha do sumo sacerdote Simão e dela tivera um filho de nome Herodes, como ele. A terceira era filha de seu irmão. A quarta era sua prima irmã e não tivera filhos nem de uma nem de outra. A quinta era samaritana e dela tivera 2 filhos, Arquelau e Antipas, e uma filha de nome Olímpia, que José seu cunhado desposou depois. Arquelau e Antipas tinham sido educados em Roma, por um de seus amigos. A sexta, chamada Cleópatra, era de Jerusalém e dela tivera 2 filhos, Herodes e Filipe, o último dos quais também tinha sido educado em Roma. A sétima chamava-se Padas. Dela tivera um filho de nome Fazael. A oitava chamava-se Fedra e dela tivera uma filha de nome Roxana. A nova chamava-se Eupídia, da qual tivera uma filha chamada Salomé. Quanto às suas 2 filhas, irmãs de Alexandre e de Aristóbulo, que tivera de Mariana e que Feroras tinha recusado desposar, uma, ele havia casado Antípatro, filho de Salomé, sua irmã, e a outra, com o filho de seu irmão Fazael, como dissemos há pouco. Capítulo 2. Sobre um certo Zamarias, judeu, que era um homem de grande virtude. 725. Herodes, para poder estabelecer inteira segurança na Traconítida, fortificou uma aldeia que estava no meio do país, tornou-a tão grande como uma cidade, lá colocou uma guarnição que fazia incursões sobre os inimigos. Em seguida, tendo sabido que um judeu, chamado Zamaris, que tinha vindo de Babilônia, com 500 cavaleiros, armados de aljavas e de flechas e quase todos seus parentes, se tinha estabelecido, com a permissão de Saturnino, governador da Síria, num castelo de nome Valate, perto de Antioquia, mandou chamá-lo com todos os seus, prometeu-lhe dar terras no território de Bataneia, que está na fronteira da Traconítida, e isentá-lo de todos os impostos, com a condição de que ele se opusesse às incursões que se poderiam fazer contra o país. Zamaris aceitou o oferecimento e construiu castelos e uma aldeia, a que chamou Batira. Assim ele defendia o país contra os ataques dos Traconitas e preservava de seus roubos os judeus, que vinham de Babilônia a Jerusalém, para lá oferecer sacrifícios. Muitos daqueles que observavam religiosamente as leis dos nossos antepassados uniram-se a ele, e esse país povoou-se rapidamente, por causa das imunidades concedidas por Herodes e das quais gozaram durante todo o seu reinado. Mas Filipe, seu filho, tendo-o substituído no reino, tirou alguma coisa deles, pouco, na verdade, e durante pouco tempo. Agripa, o Grande, e seu filho, que tinha o mesmo nome, fizeram sobre eles grandes imposições, mas deixaram-nos gozar de sua liberdade, e os romanos agiram do mesmo modo, como diremos a seu tempo. Zamaris, que era um homem muito virtuoso, deixou filhos semelhantes a ele, e dentre outros, um de nome Jacim que, de tal modo se distinguiu pelo seu valor, que acompanhava sempre os reis, com um grupo dos céus. Morreu muito idoso e deixou um filho de nome Filipe, de virtude tão elevada e de tantos méritos, que o rei Agripa não somente teve por ele uma afeição muito particular, mas o fez general de seu exército. Capítulo 3. Cabala de Antípatro, de Feroras e de sua mulher contra Herodes. Salomé avisa-o. Ele manda matar fariseus que eram dessa conjuração e quer obrigar Feroras a repudiar sua mulher, mas ele não pode decidir-se a isso. 726.
Estando as coisas neste estado, e Herodes, que se julgava muito querido de Antípatro, tinha tanta confiança nele, que lhe dava plena autoridade, e a ambição desmesurada desse filho desnaturado faziam-no abusar do poder. Mas ele ocultava sua malícia com tanta habilidade que seu pai não o percebia, e ele tornava-se assim, cada vez mais temível a todos, pela sua maldade e pelo seu poder. Prestava grandes serviços a Feroras, e este, por sua vez, sendo enganado pelas mulheres que favoreciam Antípatro, lhe fazia avorte, porque ele não ousava desgostar sua mulher, nem sua sogra e sua irmã, embora as odiasse, por causa dos maus tratos que infligiam às filhas, que ainda não eram casadas, mas ele era obrigado a suportá-las, para não aborrecê-las, porque elas sabiam muito dos seus planos, sendo assaz inteligentes, e Antípatro tinha uma estreita união com elas, por si mesmo e por sua mãe. Essas 4 mulheres estavam de acordo em tudo. Feroras e Antípatro tiveram, porém, uma séria divergência por alguns motivos, aliás leves, a qual foram impelidos pela habilidade de Salomé, que, observando cuidadosamente todas as coisas, tinha descoberto que eles conspiravam juntos contra o rei e estava prestes a avisá-lo. Mas isso chegou ao seu conhecimento, e eles resolveram não mais entreter-se publicamente. Fingiram estar antipatizados um com o outro, falavam mal um do outro, principalmente na presença do rei, ou daqueles que lhe podiam relatar, e em segredo, mantinham relações e conversas, mais que nunca. Todavia, eles nada puderam fazer para que Salomé, que tinha os olhos abertos sobre todas as suas ações, não os descobrisse. Ela foi imediatamente contar ao rei que eles ceavam juntos, sem que ninguém soubesse, que armavam planos de rebelião para matá-lo, se ele não desse imediatamente um remédio ao caso, que fingiam, na sua presença e na dos demais, estar em inimizade, usando palavras ofensivas, mas em particular, tinham mais amizade do que nunca. Não se podia duvidar de que eles conspiravam contra aqueles aos quais tinham tanto cuidado em ocultar as suas relações. Herodes já sabia algo, pois tinha desconfiado, mas ia com precaução, porque conhecia o caráter de sua irmã, que não tinha escrúpulos em inventar calúnias, e sabia que ela e todas as outras mulheres de que falamos eram muito afeiçoadas a uma seita de homens que querem que os julguemos mais instruídos que os outros na religião, que eles são tão queridos de Deus, que ele se lhes comunica e dá-lhes o conhecimento das coisas futuras. São chamados fariseus. Eles são muito astuciosos e atrevidos, não temendo, nem mesmo às vezes, erguer-se contra os reis e atacá-los abertamente. Assim, toda a nação dos judeus obrigou-se por juramento a ser fiel ao rei e ao imperador. Mais de 6.000 deles, porém, recusaram-se a fazer esse juramento. Herodes condenou-os a uma multa e a mulher de Feroras pagou-a por eles. Para agradecer esse favor, eles disseram-lhe que a vontade de Deus era que se tirasse o reino a Herodes e aos seus descendentes para dá-lo a Feroras, seu marido, e aos filhos que tivesse dele. Salomé descobriu ainda essa conjuração e disse que alguns da corte a ela haviam sido conquistados, por meio de presentes. Ela avisou ao rei e ele mandou matar os fariseus que foram descobertos como principais autores da trama, como também o eunuco Bagoas Caro, que ele amava pela sua extrema beleza, e, em geral, todos os seus domésticos que eles acusaram de ter aderido àquela conspiração. Os fariseus tinham feito Bagoas crer que não somente o novo rei, cuja grandeza prediziam, considerá-lo-ia como seu benfeitor e como seu pai, mas ele mesmo casar-se-ia e poderia ainda gerar filhos. 727. Depois que Herodes fez morrer os fariseus, reuniu seus amigos e disse-lhes que a mulher de Feroras, que estava presente, tinha sido a causa da injúria que ele lhe tinha feito de recusar desposar as princesas suas filhas, que ela nada tinha esquecido naquela ocasião e em todas as outras, para ajuntá-los, que ela tinha pago a multa a qual ele tinha condenado os fariseus rebeldes, e que ela era culpada daquela última conspiração. E assim, Feroras não devia esperar que ele lhe rogasse, para repudiar uma pessoa que só procurava lançar a divisão entre eles, pois não podia conservá-la sem romper com ele.
Feroras, embora muito impressionado com estas palavras, disse, depois de ter protestado, que ele conservaria sempre muito religiosamente o afeto e a fidelidade que era obrigado a conservar pelo rei, seu irmão, que não podia resolver-se a repudiar sua mulher, pois amava tanto que a morte lhe seria mais suave do que a separação. Herodes ficou muito ofendido com essa resposta, não lhe manifestou, porém, sua cólera. Contentou-se em proibir a Antípatro e a sua mãe, que se comunicassem com ele, nem tivessem relação alguma com as rainhas, suas esposas. Eles prometeram-lhe, mas não deixavam, todavia, quando podiam encontrar a ocasião, de cear secretamente, juntos, principalmente Feroras e Antípatro, que se julgava estarem de combinação com sua mulher e que a mãe de Antípatro era sua confidente. Capítulo 4. Herodes manda a Antípatro procurar Augusto com seu testemunho pelo qual ele o declarava seu sucessor. Sileu suborna um dos guardas de Herodes, para que o assassine, mas a trama é descoberta. Não se esqueça de nos ajudar. Primeiro, inscreva-se no canal. Segundo, clique no sininho, para receber mais notificações de vídeos novos. Agradecemos. 728. Como Antípatro temia que a ira do rei caísse, por fim, sobre ele, escreveu aos amigos que tinha em Roma, para rogá-los que obtivessem, com suas cartas, quanto antes, que ele pudesse ir ter com Augusto. Fizeram eles o seu desejo e Herodes mandou-o grandes presentes e seu testamento, pelo qual o declarava seu sucessor, se ele o sobrevivesse. No caso de que ele morresse antes, escolheria para sucedi-lo a Herodes, outro seu filho, que ele tivera da filha do sumo sacerdote. 729. Por esse mesmo tempo, Sileu foi também a Roma, sem ter cumprido o que Augusto ordenara. Antípatro acusou-o perante o imperador, dos mesmos crimes de que Nicolau o havia acusado, e Aretas fê-lo acusar também, de ter, contra sua intenção, feito morrer em Petra, várias pessoas ilustres, particularmente Soeme, que era um homem muito virtuoso. A isso ele acrescentava, que ele tinha mandado matar um dos servidores de Augusto, de nome Sábado, pelo motivo que vou relatar. Havia entre os guardas de Herodes um corítio em quem muito ele confiava. Sileu subornou-o com uma grande soma de dinheiro e fê-lo prometer matar o rei, seu amo. Sábado soube-o da própria boca de Sileu, e avisou imediatamente a Herodes, que mandou prender o corítio e fê-lo torturar. Ele confessou tudo e acusou 2 árabes, dos quais um era um grande senhor e o outro, um amigo particular de Sileu. Herodes fê-los também torturar e eles confessaram que tinham vindo expressamente para obrigar o corítio a fazer o que tinha prometido e ajudá-lo na execução, se fosse necessário. Herodes mandou-os com informações a Saturnino, que os mandou levar a Roma, para se instaurar o processo. Capítulo 5. Morte de Feroras, irmão de Herodes. 730. Quando Herodes viu que Feroras se obstinava em conservar sua mulher, ordenou-lhe que se retirasse para o seu tetrarcado. Não somente ele obedeceu de boa vontade, mas fez o juramento de jamais voltar à corte, durante sua vida, o que cumpriu. Herodes depois caiu enfermo e mandou chamá-lo, porque queria antes de morrer, dar-lhe ordens secretas e importantes, e ele respondeu que não podia violar seu juramento. Herodes, porém, não procedeu do mesmo modo, pois em nada diminuiu o afeto que lhe consagrava. Tendo sabido depois, que ele estava doente, foram procurá-lo sem que ele tivesse rogado. Ele morreu dessa doença e foi enterrado em Jerusalém, onde se lhe prestaram honras fúnebres e luto em sua memória. Essa morte foi o começo da infelicidade de Antípatro, que então estava em Roma, pois Deus queria assim castigá-lo por ter sido tão mau, causando a morte de seus irmãos. Relatarei em particular tudo isso, a fim de mostrar a todos com esse exemplo, como é importante ter-se por regra de suas ações a justiça e a virtude, e jamais fazer algo que lhe seja contrário. Capítulo 6. Herodes descobre a conspiração feita por Antípatro, seu filho, para envenená-lo. 731. 2 traconítidas, libertos de Feroras, aos quais muito ele estimava, foram, depois de sua morte, procurar Herodes, para rogar-lhe que não a deixasse impune, mas fizesse uma cuidadosa indagação, para descobrir quem lhe era o causador e o culpado. Herodes escutou-os atentamente e mostrou acreditar em suas palavras.
Eles disseram-lhe que seu amo tinha ceado em casa de sua mulher, no dia em que a doença se manifestou, pois tinha lhe dado veneno, misturando com certa bebida, que, apenas ele sorveu, sentiu-se mal. Esse veneno tinha sido levado por uma mulher árabe, que dissera não ter ele outro efeito, quis despertar o amor, embora fosse, ao contrário, um poderoso veneno. Entre aquelas mulheres árabes, que são grandes envenenadoras, principalmente a que era acusada, tinha grande familiaridade com a mulher que se lhe mantinha. A mãe e a irmã da mulher de Feroras tinham ido procurar essa mulher, para comprar-lhe aquele veneno e haviam-no trazido no dia anterior, ao em que fizeram Feroras beber aquele líquido mortal. Esta comunicação despertou tão grande cólera em Herodes, que ele mandou torturar as mulheres, tanto escravas como livres, da mãe e da irmã da mulher de Feroras. Nada elas confessaram. Uma delas, porém, por fim, vencida pela violência das dores, disse que rogava a Deus que a mãe de Antípatro sofresse os mesmos tormentos, pois ela era causa dos que todas sofriam. Esta confissão fez Herodes empregar indagações ainda mais cuidadosas, para descobrir a verdade. Tanto fez atormentar aquelas mulheres, que soube delas tudo o que se havia passado. As refeições, as reuniões secretas, e as coisas mesmo que ele havia dito somente a Antípatro e que Antípatro tinha confiado àquelas mulheres. Elas acrescentaram que ele lhes havia dado 100 talentos, para não falarem em Feroras, das obras que ele tinha recebido do rei, seu pai, que tinha por ele um grande ódio, que ele se queixava frequentemente a sua mãe, por ele viver tanto tempo, pois ele mesmo estava ficando velho, e herdaria tão tarde a coroa, que muito mal poderia dela gozar. Que seu pai tinha outros filhos e netos, que ele não podia mesmo esperar ter o reino com plena segurança. E se ele viesse a faltar, não seria seu filho, mas um de seus irmãos, que Herodes teria destinado para sucedi-lo. Essas mulheres disseram também que ele falava frequentemente da crueldade de Herodes, dizendo que ele não tinha poupado nem mesmo seus próprios filhos, e que aquilo o fizera ir a Roma, e Feroras retirar-se a sua tetrarquia. Como todas essas coisas se referiam aos avisos que Herodes tinha recebido de Salomé, ele não pôs dificuldade em prestar-lhes inteira fé. Prendeu Doris, mãe de Antípatro, como culpada de ter tido parte nessa conjuração, tirou-lhe todas as joias e pedras preciosas de grandíssimo valor, que lhe havia dado e a expulsou do palácio. Quanto às outras mulheres que eram da família de Herodes, acalmou-se e não as castigou porque confessaram tudo. Nada, porém, o irritou tanto contra Antípatro, como o que ele soube de um samaritano, seu intendente, que também se chamava Antípatro. Esse homem confessou, entre outras coisas, a tortura, que seu amo havia entregado a Feroras um veneno mortal, para dá-lo de presente ao rei, em sua ausência, a fim de que não o pudessem acusar. Que aquele veneno tinha sido trazido do Egito por Antífilon, amigo de Antípatro, e que Teudion, seu tio, irmão de Doris, sua mãe, tinha trazido a Feroras, que o havia confiado à sua mulher, para guardá-lo. Herodes mandou imediatamente interrogar a viúva de Feroras sobre estas informações. Ela confessou que tinha o veneno e correu, como para ir buscá-lo. Mas em vez de trazê-lo, ela atirou-se de uma janela alta, de uma galeria do palácio. No entanto, não morreu, porque caiu de pé. Depois de ter voltado a si, o rei prometeu perdoá-la, e a toda a família, contanto que lhe declarasse a verdade. E ameaçou-a, ao contrário, fazê-la sofrer toda sorte de tormentos se obstinasse em ocultar-lhe o que sabia. Ela protestou com juramento que nada lhe esconderia, e a persuasão comum foi que ela procedeu sinceramente. Antífilon, disse ela, Majestade, trouxe este veneno do Egito, onde ele foi preparado por seu irmão, que é médico. Antípatro, filho de vossa majestade, comprou para dele se servir contra vossa majestade e Teudion levou-o a Feroras, que me deu para guardá-lo. Meu marido, depois, caiu doente, ficou tão comovido com a afeição que vossa majestade lhe demonstrava, vindo vê-lo, que me mandou chamar e me disse: minha esposa, eu me deixei enganar por Antípatro, quando ele me confiou o seu desígnio, de envenenar seu pai. Mas agora que eu vejo que o rei nada diminui no afeto fraterno, que sempre me demonstrou, e como se aproxima o fim de minha vida, não quero levar para o outro mundo a alma manchada pelo crime de ter tomado parte numa conspiração, de fazer morrer o rei, meu irmão.
Por isso rogo-te que queimes esse veneno, na minha presença. Assim ele me falou e eu fui logo buscar o veneno e o queimei na sua presença, com exceção de uma pequena parte, que eu guardei para me servir dele se depois de sua morte vossa majestade me quisesse tratar com o mesmo rigor. Dizendo isso mostrou a Herodes o resto do veneno e a caixa na qual estava guardado. O irmão de Antífilon e sua mãe confessaram, ante os tormentores, a mesma coisa e reconheceram a caixa. Acusaram também uma das mulheres do rei, filha do sumo sacerdote, de ter tomado parte nesta conspiração, mas ela nada confessou. Herodes repudiou-a, riscou do seu testamento a Herodes, o filho que dela tivera e que tinha citado como seu sucessor ao trono, no caso de Antípatro morrer antes dele, tirou o sumo sacerdócio de Simão, seu pai e seu sogro e confiou Matias, filho de Teófilo. No entanto, Batilo, liberto de Antípatro, veio de Roma e o submeteram ao interrogatório com torturas. Ele confessou que tinha levado veneno para entregá-lo à mãe de Antípatro e a Feroras, a fim de que, se o primeiro que se desse ao rei não surtisse efeito, ministrassem-lhe o segundo. Entregaram ao mesmo tempo a Herodes umas cartas que seus amigos, que estavam em Roma, lhe haviam escrito a pedido de Antípatro, que os havia ganho por grandes presentes. Essas cartas diziam que Arquelau e Filipe, seus filhos, acusavam-no frequentemente da morte de Alexandre e de Aristóbulo, seus irmãos, de que eles mostravam estar sensivelmente tristes e que eles julgavam que não os mandariam voltar de Roma para a Judéia, para tratá-los como os outros haviam sido tratados. Antípatro, por seu lado, escreveu ao rei sobre seu assunto, como para desculpá-los, dizendo que se devia perdoar a sua mocidade e durante sua permanência junto de Augusto, ele continuou sempre a trabalhar para ganhar o afeto dos mais ilustres da sua corte, aos quais deu presentes, para mais de 200 talentos. A esse respeito parece que há motivo de se admirar, de que durante 7 meses em que ele ficou em Roma, nada soubesse do que se passava na Judéia. Mas além de se guardarem cuidadosamente todas as passagens para impedir que ele pudesse saber notícias, o ódio que lhe voltavam era tão grande, que não havia ninguém que quisesse se arriscar por amor dele. Capítulo 7. Antípatro volta de Roma para a Judéia e é acusado na presença de Varo, governador da Síria, de ter querido envenenar o rei, seu pai. Herodes fala por numa prisão e escreve a Augusto a esse respeito. Não se esqueça de nos ajudar. Primeiro, inscreva-se no canal. Segundo, clique no sininho, para receber mais notificações de vídeos novos. Agradecemos. 732. Herodes dissimulava sua cólera contra Antípatro e escreveu-lhe que logo que tivesse terminado os negócios que o retinham em Roma, viesse procurá-lo o mais depressa possível, a fim de que sua ausência não lhe fosse prejudicial. Fazia-lhe somente algumas leves queixas de sua mãe, com promessa de logo que tivesse regressado ele esquecer-se-ia do descontentamento que lhe havia dado e dava-lhe todas as demonstrações de afeto que ele pudesse desejar, porque temia que ele suspeitasse de que não voltaria e urdisse alguma trama contra ele. Antípatro recebeu essas cartas na Cilícia, quando já estava de regresso. Já tinha recebido outras, antes, em Tarento, que lhe comunicavam a morte de Feroras, com o que ficaria muito sentido, não pelo afeto que lhe dedicava, mas porque ele não tinha envenenado seu pai, como lhe tinha prometido. Quando chegou a Celenderis, cidade da Cilícia, começou a hesitar, se continuaria a viagem. Ele não podia suportar o castigo imposto à sua mãe, que fora expulsa do palácio, e as opiniões de seus amigos estavam divididas. Uns eram de parecer que se esperassem em algum lugar, para ver o que aconteceria. Outros, aconselhavam-no a se apressar, a fim de dissipar, com sua presença, a ideia de que sua ausência suscitava aos seus inimigos a ousadia de agir contra ele. Ele tomou este último partido, continuou a viagem e chegou ao porto de Sebaste, que Herodes tinha feito construir com tantas despesas, dando-lhe esse nome em honra de Augusto. Não mais se duvidou então, da ruína de Antípatro.
Em vez de, como, quando do seu embarque para Roma, ser ele rodeado e assediado pela multidão dos que o acompanharam, formulando-lhe votos de prosperidade. Ao contrário, à sua volta, não somente não o saudaram, nem dele se aproximaram, mas fizeram até imprecações contra ele, implorando a vingança de Deus, para castigá-lo e exigir-lhe o sangue de seus irmãos. Aconteceu, que nesse mesmo tempo, quando ele se dirigia para Jerusalém, Quintílio Varo, que tinha sucedido a Saturnino no governo da Síria, tinha vindo visitar Herodes e eles haviam se reunido em conselho. Como Antípatro ainda nada sabia do que se passava, apresentou-se à porta do palácio, vestido de púrpura, como de costume. Abriram-lhe a porta, mas fecharam-na, ao seu séquito. Ele não teve então dificuldade em avaliar o grave perigo em que se encontrava, e viu-o ainda melhor, quando Herodes, em vez de abraçá-lo, repeliu-o, censurou-o pela morte de seus irmãos, e disse que ele lhe queria ainda acrescentar um parricídio, que teria, no dia seguinte, a Varo por juiz. Tão imprevista desgraça tombou sobre ele como um raio. Atônito, retirou-se, e sua mãe e sua irmã, filha de Antígono, que havia reinado antes de Herodes, foram também informados de todas estas coisas. Ele preparou-se para o julgamento. 733. No dia seguinte, convocou Herodes uma grande assembleia que Varo presidiu. Seus amigos lá estavam com os parentes de Herodes. Salomé, sua irmã, também. Mandaram chamar os que haviam descoberto a conspiração, os que tinham sido submetidos à tortura e algumas criadas da mãe de Antípatro, que tendo sido presas um pouco antes de seu regresso, tinham em seu poder cartas que falavam de que sua conspiração tinha sido descoberta e que ele não voltasse, para não cair nas mãos do rei, seu pai, e que a única esperança de salvação que lhe restava era recorrer à proteção de Augusto. Antípatro lançou-se aos pés de Herodes, para rogar-lhe que não o condenasse antes de escutá-lo, mas lhe permitisse antes justificar-se. Herodes ordenou-lhe que se erguesse, e disse em seguida que bem infeliz ele se julgava por ter tido semelhantes filhos, por ter caído nos seus últimos dias nas mãos de Antípatro. Que não havia cuidados que ele não tivesse tido de sua educação, que o tinha acumulado de benefícios, mas que tantas provas de afeto e de bondade não tinha podido impedir que ele tentasse contra sua vida, para obter antes do tempo, com um crime horrível, o reino que ele poderia possuir legitimamente, quer pelo direito da natureza, quer pela vontade de seu pai, que ele não podia compreender que vantagem ele tinha imaginado encontrar na execução de um intento tão detestável. Pois ele já o havia declarado seu sucessor, no testamento, e que mesmo durante sua vida ele já compartilhava de toda a sua autoridade, que ele lhe dava todos os anos 50 talentos para suas despesas e lhe havia dado 300, para sua viagem a Roma. Cercenurou-lhe em seguida a morte de seus irmãos, dos quais tinha sido o acusador e o imitador. Se eles fossem inocentes, pois não tinha encontrado outras provas contra eles senão as que ele havia alegado e os havia condenado por sua insinuação. Mas que agora ele os justificava, sendo ele mesmo culpado do assassínio de que os acusava. Herodes assim falava e as lágrimas corriam-lhe dos olhos em tão grande abundância, que ele não pôde continuar. Rogou a Nicolau de Damasco, por quem tinha não menor amizade do que confiança, que estava bem a par do assunto, que referisse ou que continham as deposições das testemunhas que serviam de provas da culpabilidade de seu filho. Mas Antípatro antecipou-se e defendeu ele mesmo a causa. Empregou para sua defesa as mesmas razões de que Herodes se servira contra ele, dizendo que aquela extrema aflição de seu pai era uma recompensa de sua piedade e um sinal de que ele não havia faltado a nenhum dos deveres que lhe devia prestar, que não havia possibilidade de que, depois de o ter defendido nas tentativas feitas contra sua vida, ele tivesse querido cometer semelhante crime e enxovalhar com tal mancha a sua reputação. Que não havia nenhum motivo para isso, porque seu pai o tinha declarado seu sucessor e tornado participante de todo o poder e de todas as honras anexas à coroa. Ele não tinha somente a probabilidade de ser rei, mas podia-se dizer que de fato ele já o era, sem que ninguém se opusesse a isso. Que assim não havia o mínimo motivo de crer que a esperança incerta de conquistar a inteira posse de um reino, de que já gozava pacificamente, de uma parte de sua virtude, ele se tivesse metido em semelhante perigo e em tal crime.
que o castigo sofrido por 2 de seus irmãos, por terem tentado semelhante ação, tornava a coisa ainda mais verossímil. Que não era necessária melhor prova de seu ardente amor por seu pai, do que ele mesmo ter sido delator deles e que não estava arrependido disso, porque não podia melhor demonstrar sua piedade para com ele do que se tornando o vingador de sua impiedade, que ele tinha por testemunha de todas as suas ações em Roma, o mesmo Augusto, ao qual não se podia enganar bem como a Deus, que ele podia apresentar suas cartas às quais se devia prestar incomparavelmente mais crédito do que as calúnias de seus inimigos, que não tinham maior desejo do que pôr a divisão na família real e aos quais sua ausência tinha dado os meios para isso e a comodidade também. Quanto às deposições das testemunhas, não era justo que lhes prestassem fé, pois haviam sido extorquidas pela violência das dores e que por fim ele mesmo se oferecia a ser torturado e interrogado sem que o poupassem. Assim falando, Antípatro tinha o rosto cheio de lágrimas, batia com força no rosto, de tal modo que causava compaixão aos seus mesmos inimigos, e também comoveu de algum modo os presentes. Herodes mesmo estava comovido, embora fizesse todo o possível para não demonstrá-lo. Nicolau, então, tomou a palavra para continuar a acusação que o rei tinha começado. Ele estendia-se em cada artigo. Trouxe como prova dos crimes, o testemunho dos que tinham sido torturados. Estendeu-se muito sobre a bondade extrema que o rei havia demonstrado por seus filhos, pelo cuidado que tivera de sua educação, de que tinha sido tão mal recompensado. Disse que por maior que tivesse sido a culpa de Alexandre e Aristóbulo, não havia tanto motivo de se admirar de que, sendo jovens e mal aconselhados, eles se tivessem deixado levar mais pela ambição de reinar do que pelo desejo de enriquecer. Mas que nada era tão horrível como o crime de Antípatro, o qual, mais cruel do que os animais mais cruéis, que se amansavam e se mostram reconhecidos para com aqueles, dos quais receberam algum benefício, não tinha ele se comovido, com tantos favores que recebera do rei, seu pai, e, em vez de considerar a infelicidade em que seus irmãos tinham caído, por seu mal proceder, não tivera medo de os imitar. Pois não fosses vos mesmo, acrescentou ele, dirigindo sua palavra a Antípatro, o primeiro a acusá-los. Não fosses vos que vos empenhastes em provar-lhe a culpabilidade. Não fosses vos que os fizestes castigar. Não é, porém, disso que eu vos censuro. Vosso ódio por eles era justo. Mas, pode-se assaz admirar de que não tenhais temido atrair sobre vos coisa semelhante? Pois, não é fácil julgar que o que fizestes contra eles não foi por amor a vosso pai, mas para poderdes mais facilmente executar o abominável desígnio, que tinhas já formulado contra ele, parecendo ser tão zeloso pela sua conservação e ter tanto horror por seu crime, como as consequências nolo fizeram ver. Pois, querendo a morte de vossos irmãos, poupastes seus cúmplices. Demonstrastes assim suficientemente, que estáveis de combinação com eles e que vossa intenção era servir-vos deles para tentardes contra a vida de vosso pai. Sentíeis assim uma dupla alegria. Parecer aos olhos dos homens ter feito uma ação digna de louvor, como teria sido mesmo, se vossos irmãos, sendo culpados, não tivesseis vos declarado contra eles, como inimigos, para salvar vosso pai e a outra, secreta, oculta, no vosso coração, achando por esse meio mais facilidade em fazer perecer a traição, por um crime ainda maior que o deles, aquele mesmo por quem parecieis sentir um amor tão cheio de piedade. Mas se verdadeiramente tivesseis tido horror ao detestável desígnio de que vossos irmãos eram acusados e que lhes custou a vida, teríeis tido coragem para imitá-los? Não é evidente que não tinhais outro objetivo que perder por vossa astúcia os que vos poderiam disputar o reino, como sendo muito mais dignos do que vós, de possuí-lo e atirar todo ódio sobre vosso pai, de vos pordes em condições de não poder ser castigado, acrescentando a esse fratricídio, um parricídio, tão horrível, que em nenhum século ainda viu outro semelhante? Pois não é de um pai qualquer que resolvestes eliminar a vida, mas de um pai que vos amava com paixão, que vos cumulou de benefícios, que compartilhou convosco a sua autoridade, que vos declarou seu sucessor, que vos fez gozar crescentemente do prazer de reinar, que vos tinha garantido a coroa por meio de seu testamento. Mas essa excessiva bondade não causou impressão, em tão mau espírito como o vosso.
em vez de considerá-lo como benfeitor, vos considerastes apenas a vos mesmos. Vossa paixão desmesurada de dominar não pôde tolerar ter como companheiro vosso próprio pai, a quem sois devedor de tantos benefícios, e ao mesmo tempo que vossas palavras demonstravam um ardor tão violento pela sua conservação, todas as vossas ações tendiam à sua ruína. Vos não vos contentaste de ser mau, procurastes tornar vossa mãe tão má, quanto vós, fazendo-a cúmplice do vosso crime. Irritastes o espírito de vossos irmãos e tivestes a insolência de ultrajar a vosso pai, chamando-o de animal, vós, cujo coração está mais cheio de veneno do que os mais venenosos animais, as serpentes, e de que vos servistes contra os mais próximos e às quais devieis maiores favores. E vós, enfim, que em vez de ajudar vosso pai na sua velhice, não vos contentastes unicamente com a vossa malícia para fazê-lo sentir os efeitos da vossa ira, mas vos fizestes acompanhar por guardas e conquistastes o maior número possível de pessoas, a fim de juntar os seus artifícios aos vossos para o aniquilar. Agora, depois de tantos depoimentos, tanto de pessoas livres como de escravas, as quais fostes causa de serem torturadas, depois de provas tão claras do vosso crime, ousais negar a verdade. Não vos é suficiente terdes renunciado aos sentimentos mais ternos da natureza, esforçando-vos por tirar a vida a vosso próprio pai, quereis também subverter as leis estabelecidas contra vos e vossos semelhantes, para surpreender a equidade de Varo e para abolir tudo o que há de justiça no mundo. Dizeis que não se devem dar valor a depoimentos extorquidos por meio de torturas, que salvaram a vida ao vosso pai e pretendeis, ao mesmo tempo, que se deva crer no que direis, sofrendo também a tortura. Mas, Senhor, acrescentou Nicolau, dirigindo então a palavra a Varo, nós livrareis nosso rei dos detestáveis empreendimentos movidos contra ele, pelos seus parentes mais próximos. Não mandareis ao suplício esse cruel animal, que depois de se ter servido de uma falsa aparência de afeto para com seu pai, para perder seus próprios irmãos tudo fez para perdê-lo a ele também, a fim de reinar sozinho. Sabeis que o parricídio não deve ser considerado como um crime particular, mas como público, porque é um ultraje feito à natureza e ataca o princípio da vida. Vos sabeis que nesse caso o simples pensamento merece ser castigado como o mesmo fato e que não se deve deixar de castigá-lo, sem se pecar contra essa mesma natureza, que é a mãe comum de todos os homens. Nicolau referiu em seguida diversas coisas, que a mãe de Antípatro, impelida pelo prazer que as mulheres têm de falar, não tinha podido deixar de dizer, isto é, que ela tinha consultado adivinhos e oferecido sacrifícios para saber o que aconteceria a Herodes. Não esqueceu também as desordens, tanto por causa do vinho como das mulheres, causadas por Antípatro, na família de Feroras, e citou o grande número de depoimentos feitos contra ele, uns voluntários, outros obtidos pela tortura e que se podiam ter como os mais certos, porque aqueles, que antes o temor de Antípatro levava a calar o que sabiam contra ele, vendo que a mudança da sorte dava a todos a liberdade de falar e de acusá-lo, diziam então com franqueza o que seu ódio por ele já lhes não permitia ocultar. 734. Nada, porém, aniquilava tanto a Antípatro, como as recriminações de sua consciência, que lhe atirava continuamente diante dos olhos, seus horríveis crimes, contra seu pai, o sangue de seus irmãos derramado por seus criminosos manejos e a perturbação que ele havia suscitado em toda a família real. Havia-se mesmo notado há muito tempo que jamais ele tinha ódios justos, nem amizades fiéis. Mas o interesse era sua única regra de conduta. Assim, mais se amava a virtude e a justiça, mais ela era tida em horror e apenas houve segurança, começou-se a clamar contra ele e a se dizer a porfia todo o mal que ele havia feito e de que se tinha conhecimento. Vários acusaram-no de diversos crimes. E havia motivo para se crer em tudo como verdade, porque parecia que não era para agradar ao rei, nem o temor do perigo que os obrigava a ocultar alguma coisa. Parecia, ao contrário, que eles eram levados a falar daquele modo porque detestavam sua maldade e desejavam sua morte não só para garantir a vida de Herodes, como para evitar de cair sob o domínio de tão perverso príncipe, como Antípatro. Não eram, porém, somente os interrogados que assim falavam.
Havia muitos que se depunham voluntariamente contra ele, e embora ele fosse um dos mais astuciosos, dos mais desavergonhados dos homens, não ousava abrir a boca para responder. 735. Varo, então, tomou a palavra e disse que lhe dava toda a liberdade de falar, se tivesse alguma coisa a alegar em sua defesa e que o rei, seu pai e ele, só desejavam que ele fosse inocente. Antípatro, em vez de responder, lançou-se de rosto em terra, rogando a Deus, que fizesse saber por meio de algum sinal a sua inocência, e quanto ele estava longe de jamais ter tido o pensamento de empreender algo contra seu pai. É assim que os maus costumam agir. Quando enveredam pelo caminho do crime, abandonam-se às suas paixões, sem se lembrar de que há um Deus. Quando se encontram, porém, no perigo de serem castigados, eles o invocam, tomam-no como testemunha da sua inocência e dizem que se abandonam inteiramente à sua vontade. Foi o que sucedeu a Antípatro. Antes, em todas as coisas, ele procedia como se Deus não existisse, mas quando se viu prestes a receber o castigo que merecia, ele se atreveu a dizer que Deus o tinha conservado para velar por seu pai. Varo, vendo que ele não respondia às perguntas que lhe eram feitas e que ele continuava somente a invocar a Deus, ordenou que trouxessem o veneno, de que se havia falado no processo para que dele se experimentasse a força. Trouxeram-no e ele o fez beber a um homem condenado à morte, o qual apenas o sorveu, caiu morto. Dissolveu então a assembleia e no dia seguinte voltou a Antioquia, onde costumava permanecer, porque era a cidade onde os reis da Síria tinham habitualmente sua corte. 736. Herodes mandou no mesmo instante meter Antípatro numa prisão, sem que se soubesse que a resolução ia tomar ou já tomara, com Varo, sobre aquele assunto, mas a maior parte julgava que ele nada faria, sem seu parecer. Escreveu em seguida a Augusto e ordenou aos que lhe deviam apresentar as cartas, que hoje o informassem à viva voz dos crimes cometidos por seu filho. Nesse mesmo tempo, interceptou-se uma carta que Antifilon escrevia do Egito a Antípatro. Herodes mandou abri-la e encontrou estas palavras: Eu vos mandei uma carta de Acmé, em que vai a minha vida, pois não duvideis de que se fosse conhecida eu atrairia sobre mim um ódio mortal de duas muito poderosas famílias. Toca-vos dar ordem para que o negócio tenha bom êxito. Herodes leu esta carta, mandou procurar a outra de que falava, mas não a pôde encontrar, e o servidor de Antifilon afirmava não ter trazido outra que não aquela que eles tinham em mãos. Enquanto estavam assim, nessa ansiedade, um dos amigos do rei descobriu uma costura na túnica do servo, e pensou que ali poderia estar escondida a carta. Sua suposição não o enganou. Acharam-na, e assim estava redigida. Acmé a Antípatro. Escrevi ao rei, vosso pai, do modo como desejáveis, e incluí uma cópia da carta suposta de ter sido escrita à imperatriz, minha senhora, por Salomé. Estou certo de que apenas ele ler castigá-la como culpada por ter tentado contra sua vida. O conteúdo da carta, falsamente atribuída a Salomé, tinha sido imaginado por Antípatro, mas ele tinha deixado a Acmé para que exprimisse o seu pensamento com sua maneira ordinária de escrever. Quanto à carta de Acmé a Herodes, assim estava escrita: Tendo, majestade, encontrado uma carta, escrita por Salomé a imperatriz, minha senhora, pela qual ela a suplicava de fazer de modo que ela possa desposar-se-lhe, o cuidado, que eu sou obrigado a ter, no que respeita ao vosso serviço, fez-me copiá-la e vou-la enviar. Far-me-eis o favor de queimá-la, porque corre perigo minha vida. Assim, a carta. Mas o que Acmé escrevia a Antípatro desvendava toda a trama, porque pareceria que ele nada tinha feito que por sua ordem e para perder Salomé. Acmé, que era judeu de nascimento, estava a serviço da imperatriz e tinha vendido muito caro a Antípatro a sua mediação. Herodes soube assim de toda a maldade de seu filho, que chegava a tal excesso, pois não se contentando de atentar contra a vida de seu pai, de ter querido também perder a sua tia Salomé, de ter enchido toda a família de confusão e perturbação, tinha mesmo levado a corrupção até a corte de Augusto. Tantos crimes juntos causaram-lhe tal horror, que pouco faltou que ele não morresse naquele mesmo instante.
Salomé excitava-o e clamava, batendo no peito, que estava pronta a sofrer a morte, se ele julgava que ela lhe tinha faltado a fidelidade. Herodes mandou chamar Antípatro e ordenou-lhe que dissesse sem temor, se tinha alguma coisa a alegar em sua defesa. Ele nada respondeu e então ele pediu-lhe que, pelo menos declarasse que eram seus cúmplices. Ele falou de Antifilon somente. Veio então a Herodes o pensamento de mandá-lo a Roma para ser julgado por Augusto, mas teve receio de que os amigos de Antípatro o salvassem pelo caminho. Assim, tornou a enviá-lo à prisão, atado como estava, e escreveu a Augusto para informá-lo do seu crime, encarregando seus embaixadores de lhe contar como ele havia conquistado Acmé e de lhe mostrar as cópias das cartas que ele tinha escrito. Capítulo 8. Arranca-se uma águia de ouro que Herodes tinha consagrado no portal do templo. Severo castigo que ele impõe. Horrível enfermidade desse príncipe e ordens cruéis que ele dá a Salomé, sua irmã, e a seu marido. Não se esqueça de nos ajudar. Primeiro, inscreva-se no canal. Segundo, clique no sininho, para receber mais notificações de vídeos novos. Agradecemos. 737. Enquanto os embaixadores de Herodes estavam a caminho de Roma, com as ordens que lhes havia dado, ele caiu doente, fez seu testamento e nomeou seu sucessor no reino a Antipas, o mais novo de seus filhos, porque Antípatro o havia irritado com suas calúnias contra Arquelau e contra Filipe. Legou 1000 talentos a Augusto, 500 talentos à imperatriz, sua esposa, aos seus filhos, aos amigos e aos libertos. Dividiu o resto do seu dinheiro, suas terras e seus rendimentos, entre os filhos e netos, enriqueceu Salomé, sua irmã, como agradecimento pela amizade que ela lhe tinha constantemente demonstrado. Como não tinha esperança de salvar-se daquela doença, pois já tinha perto de 70 anos, ficou tão triste e tão irritado, que não podia tolerar nem a si mesmo. A opinião que ele tinha de que seus súditos o desprezavam e se regozijavam com sua desgraça era a causa principal disso, e uma sedição suscitada por pessoas muito consideradas pelo povo, confirmou-lhe ainda mais essa suposição. O que aconteceu deste modo? 738. Judas, filho de Sarifeu, e Matias, filha de Margalote, eram assaz queridos do povo, porque, além de serem os mais eloquentes dos judeus e os mais sábios na interpretação das leis, eles educavam a juventude e tudo faziam para encaminhá-la à virtude. Quando esses dois homens souberam que a doença do rei era incurável, exortaram a esses moços que os reverenciavam como a seus mestres, que destruíssem as obras que ele tinha feito, como desprezo dos costumes de seus antepassados. Disseram-lhes que nada lhes poderia ser mais glorioso do que se declararem defensores da religião, e que tantas desgraças que afligiam a família de Herodes eram sem dúvida causadas por ter ele ousado burlar as leis, que deviam ser invioláveis, e calcar aos pés as antigas determinações, para estabelecer novas obras. Esses doutores, assim falando, nada diziam que não tivessem deveras no coração. Entre essas obras profanas de Herodes, ele tinha feito colocar e consagrar sobre o portal do templo uma águia de ouro, de tamanho extraordinário e de muito valor, embora as nossas leis proíbam expressamente fazer figuras de animais. Assim, esses dois homens, zelosos da observância da disciplina de nossos antepassados, excitaram seus discípulos a arrancar aquela águia. Disseram-lhe que, embora a empresa fosse perigosa, nela não deviam empregar menos entusiasmo, pois uma morte honrosa deve ser preferível à vida, embora suave e tranquila, quando se trata de manter as leis do país e de conseguir uma reputação imortal. Os covardes morrem, bem como os generosos, e assim a morte, sendo inevitável para todos os homens, os que terminam sua vida com grandes feitos, têm a consolação de deixar à posteridade uma glória imperecível. Estas palavras animaram de tal modo os moços que a notícia se espalhou logo. Ao mesmo tempo dizia-se que o rei tinha morrido, e eles então, em pleno dia, subiram ao lugar onde estava a águia, arrancaram-na, atiraram-na por terra e a fizeram em pedaços a golpes de machado, diante de grande multidão de povo, que estava reunido no templo.
o que comandava as tropas do rei, apenas soube do que se passava, temendo aquilo fosse o princípio de uma conspiração, correu para lá, com um grande número de soldados, e encontrando apenas uma multidão confusa que se tinha reunido, dissipou-a sem dificuldade. Mais ou menos uns 40 daqueles moços foram os únicos que ousaram resistir. Ele os prendeu e os enviou ao rei, com Judas e Matias, que julgaram ser-lhes vergonhoso fugir. Herodes perguntou-lhes quem os havia feito tão ousados, arrancando do lugar um objeto que ele havia feito consagrar. Responderam-lhe: há muito havíamos tomado essa resolução e não teríamos podido, sem faltar a coragem, não tê-la executado. Vingamos o ultraje feito a Deus, e mantivemos a honra da lei de que somos discípulos. Achais estranho que, tendo-a recebido das mãos de Moisés, a quem Deus, mesmo a Deus, nós a tenhamos preferido às vossas ordens? Julgais que tememos, nos façais sofrer a mesma morte, que em vez de ser um castigo de um crime, será a recompensa da nossa virtude e de nossa piedade. Eles pronunciaram estas palavras com tanta firmeza, que não se podia duvidar de que sua coragem correspondia às suas palavras e de que eles não teriam menor valor em sofrer, do que havia tido coragem em agir. Herodes mandou os acorrentados a Jericó, fez reunir os mais ilustres dos judeus e foi levado para lá em liteira por causa de sua debilidade. Falou-lhes das dificuldades suportadas pelo bem público, disse que ele tinha para a glória de Deus, reconstruído o templo, com despesas, o que todos os reis asmoneus juntamente, não tinha podido fazer durante 125 anos, em que haviam reinado, e tinha adornado com ricos presentes, que ali havia consagrado, que ele tinha esperado que lhe agradecessem, mesmo depois de sua morte, e que prestassem honra à sua memória. Mas, por um horrível atentado, em vez da gratidão que ele devia esperar, não se havia receado, estando ainda vivo, fazer-lhe tão grande ultraje, como em pleno dia, à vista de todo o povo, arrancar uma coisa que ele tinha consagrado a Deus, o qual com aquele ato tinha sido ainda mais ofendido do que ele. Os maiorais da Assembleia, ouvindo o rei falar desse modo e temendo que no furor de que estava ele possuído, não viesse a descarregar sobre eles a sua cólera, disseram que em nada haviam contribuído para o fato que sucederá, e que julgavam que aquela ação devia ser castigada. Estas palavras acalmaram-no e ele não investiu mais contra os outros. Contentou-se de tirar o sumo sacerdócio de Matias, que ele pensava tinha tomado parte naquela depredação, e a deu a Joazar, seu cunhado. Durante o tempo em que Matias exercia o sumo sacerdócio, sonhava certa noite, na qual se devia celebrar um jejum, que estivera na companhia de sua esposa e que assim não estava em condições de atender ao serviço divino. José, filho de Eli, que era seu parente, foi encarregado de oficiar naquele dia, em seu lugar. Herodes, assim, depois de tê-lo privado do cargo de sumo sacerdote, mandou queimar vivo este outro Matias, autor da sedição, e todos os que tinham sido aprisionados com ele, e naquela mesma sobreveio um eclipse da lua. 739. Deus queria que Herodes sofresse o castigo de sua impiedade. Sua doença agravava-se cada vez mais. Uma febre lenta, que não transparecia exteriormente, queimava-o e o devorava por dentro. Ele tinha uma fome tão violenta, que nada era capaz de saciá-lo. Seus intestinos estavam cheios de úlceras violentas e ólicas, faziam-no sofrer dores horríveis. Seus pés estavam inchados e lívidos, suas virilhas também. As partes do corpo que se escondem com o maior cuidado, estavam tão corrompidas que já eram devoradas por vermes. Seus nervos estavam frouxos. Ele respirava com dificuldade e seu hálito era tão mau, que ninguém queria estar perto dele. Todos os que consideravam com espírito de piedade o estado em que se achava esse infeliz príncipe, estavam de acordo em admitir que tudo aquilo era um castigo visível de Deus, para puni-lo por sua crueldade. Mas embora ninguém acreditasse que ele poderia, ainda, escapar daquela doença, ele não deixava de esperá-lo. Mandou vir médicos de todos os países e, a conselho deles, foi para além do Jordão, as águas cálidas de Caliloé, que se despejam no lago cheio de betume, e não somente há medicinais, mas também agradáveis para se beber. Meteram-no numa tina cheia de óleo e ele sentiu-se tão mal, que se pensou que ele ia morrer.
Os gritos e as lágrimas de seus domésticos fizeram-no voltar a si e então viram que seu mal era incurável. Ele mandou que se distribuísse a todos os seus soldados 50 dracmas por cabeça, deu grandes presentes aos seus chefes e aos seus amigos e se fez reconduzir a Jericó, onde sua crueldade aumentou ainda, de tal modo que o fez tomar as mais horríveis deliberações, como jamais o espírito humano pôde conceber. Ordenou por um edito a todos os judeus mais ilustres, que fossem a Jericó, sob pena de morte para os que faltassem e, quando todos chegaram, ele os fez encerrar no hipódromo, sem indagar se eles eram culpados ou inocentes. Mandou depois vir Salomé, sua irmã, e Alexas, marido dela, e disse-lhes que ele sofria tantas dores que via bem que o fim de sua vida estava próximo e que ele não se podia queixar, pois era um tributo que uma lei comum a todos os homens o obrigava a pagar à natureza. Mas que ele não podia tolerar ser privado da honra que é devida a todos os reis, por um luto público. Que ele sabia, entretanto, que o ódio que os judeus lhe tinham era grande, que eles com sua morte teriam se rejubilado, pois mesmo durante sua vida eles não tinham temido revoltar-se contra ele e ofendi-lo. Que ele esperava de duas pessoas muito próximas do seu afeto e de seu dever, que o consolassem então o sensível desprazer e poderiam fazê-lo, cumprindo o que lhes ia dizer, tornando assim seus funerais mais magníficos e mais agradáveis as suas cinzas que o de qualquer outro rei, porque não haveria uma só pessoa em todo o reino, que não derramasse lágrimas de verdade. Que para executar essa incumbência, logo que ele tivesse exalado o último suspiro, fizessem rodear o hipódromo de soldados, sem lhes falar de sua morte e ordenassem aos mesmos de sua parte, que matassem a flechadas todos os que lá estavam encerrados. Se eles executassem essa ordem, ele lhes deveria um duplo favor. Um, por ter satisfeito ao seu pedido e o outro, por ter tornado o luto de suas exérquias mais célebre do que qualquer outro. Este cruel soberano acompanhava as palavras com lágrimas. Rogou-lhes pelo afeto que lhe tinham e por tudo o que tinha de mais santo, que não permitissem que se deixasse de prestar aquelas últimas honras à sua memória, e eles prometeram-lhe executar pontualmente suas ordens. Se alguém quisesse desculpar a Herodes as crueldades praticadas em pessoas que lhe eram parentes, pela razão de que se tratava de garantir a sua vida, esta última ação o obrigaria a confessar que jamais se viu tão espantosa desumanidade em querer que, estando ele para deixar a vida, todas as famílias e mesmo amigos ilustres sofressem também um luto, por sua ordem, a fim de que todo o reino padecesse ao mesmo tempo absoluta tristeza pela morte de alguém, sem perdoar nem mesmo aos que nunca o haviam ofendido e de que jamais tivera motivo de queixa, quando, por pouca bondade que se tenha, costuma-se perdoar aos mesmos inimigos, reduzidos a esse estado. Capítulo 9. Augusto manda dizer a Herodes que faça o que quiser com Antípatro. As dores de Herodes aumentam e ele quer matar-se. Aquiabe, um de seus netos, impede-o. Corre a notícia de que ele havia morrido. Antípatro procura em vão subornar aquele que o vigiava para pô-lo em liberdade. Herodes sabe-o e manda matá-lo. 740. Depois que Herodes deu estas ordens cruéis à sua irmã e ao cunhado, soube por cartas de seus embaixadores em Roma, que Augusto tinha mandado matar Acmé, por se ter deixado subornar por Antípatro e quis deixava inteiramente à sua vontade castigar como quisesse aquele pérfido filho, quer exilando-o, quer condenando-o à morte. Estas notícias fizeram-no regozijar-se. Mas as dores voltaram e, tomado de ardente fome, pediu uma maçã e uma faca, pois ele tinha o costume de descascá-la ele mesmo, de cortá-la em pedaços e comê-la. Mas como queria matar-se com aquela faca, olhou para todos os lados e teria executado o seu desígnio se Aquiabe, seu neto, não o tivesse percebido e não lhe tivesse segurado o braço, soltando ainda um grito. Todo o palácio encheu-se então, uma segunda vez, de espanto e de agitação, supondo que o rei tinha morrido. A notícia espalhou-se logo e chegou até Antípatro. Ele acreditou facilmente e não somente sentiu a esperança de se libertar da prisão. Chegou a julgar que ainda haveria de reinar, e tudo prometeu ao que o vigiava, para que o pusesse em liberdade. Mas, muito longe de poder suborná-lo, esse homem foi imediatamente avisar ao rei.
Herodes, que já tinha tanta aversão por Antípatro, gritou, deu pancadas na cabeça e, embora tão fraco como estava, ergueu-se no leito e ordenou a um dos seus guardas que fosse imediatamente matá-lo e que lhe enterrasse o corpo sem cerimônia alguma, no castelo de Hircano. Capítulo 10. Herodes muda seu testamento e declara Arquelau seu sucessor. Morre 5 dias depois de Antípatro. Soberbos funerais feito por Arquelau a Herodes. Grandes aclamações do povo em favor de Arquelau. Não se esqueça de nos ajudar. Primeiro, inscreva-se no canal. Segundo, clique no sininho para receber mais notificações de vídeos novos. Agradecemos. 741. Herodes mudou imediatamente o seu testamento. Em lugar do precedente, em que tinha nomeado Antipas, seu sucessor, contentou-se neste em nomeá-lo tetrarca da Galileia e da Pérea. Deu o reino a Arquelau, a Filipe seu irmão, a Traconítida, a Gaulanita e a Bataneia, que erigiu em tetrarquia, a Salomé, sua irmã, Jâmnia, a Azoto e Fazaelite, com 50.000 peças de prata. Deu ainda grandes presentes a todos os outros parentes, quer em dinheiro quer em rendimentos anuais. Deu a Augusto, além de sua baixela de ouro e de prata, grande quantidade de móveis e objetos preciosos, 10 milhões de peças de prata e 5 milhões idênticas, à imperatriz e a alguns de seus amigos. Ele sobreviveu a Antípatro, apenas 5 dias, e morreu 34 anos depois de ter expulso Antígono do reino e 37, depois de ter sido declarado rei, em Roma. Não houve jamais príncipe mais colérico, mais injusto, mais cruel e mais favorecido pela sorte. Pois, tendo nascido em condição humilde, chegou a subir ao trono, venceu o perigo sem conta e viveu muitos anos. Quanto aos seus dissabores domésticos, embora as tentativas de seus filhos contra ele o tivessem tornado muito infeliz, segundo o meu parecer, ele foi mesmo feliz nisso, segundo o juízo que disso ele fazia, porque não os considerando mais como seus filhos, mas como inimigos, ele os castigou e vingou-se deles. 742. Antes que a notícia de sua morte fosse divulgada, Salomé e Alexas puseram em liberdade todos aqueles judeus ilustres que estavam encerrados no hipódromo e disseram que o faziam por ordem do rei e nisto merecem os agradecimentos de nossa nação. Quando a morte de Herodes se tornou conhecida, eles fizeram reunir no anfiteatro de Jericó todos os soldados, para entregar-lhes uma carta que o príncipe lhes havia escrito. Ela foi lida publicamente e dizia que lhes agradecia o afeto e a fidelidade que sempre lhe haviam demonstrado e rogava que continuassem a servir a Arquelau, que ele tinha nomeado seu sucessor no reino. Ptolomeu, a quem ele tinha confiado o seu selo, leu também seu testamento que dizia expressamente que isso só se poderia fazer depois de Augusto o tivesse confirmado. Ouviu-se então um clamor, enchendo os ares: Viva o rei Arquelau! Os soldados e os chefes prometeram servi-lo com a mesma fidelidade com que tinham servido ao rei, seu pai, e desejavam-lhe um longo e feliz reinado. 743. O novo príncipe pensou então em organizar soberbos funerais para o rei, seu pai, e quis mesmo estar presente à cerimônia. O corpo adornado com as insígnias reais tinha uma coroa de ouro na cabeça e um cetro na mão, era levado numa liteira de ouro, enriquecida com pedras preciosas. Os filhos do falecido e seus parentes próximos seguiam a liteira, todos os soldados marchavam perto, separados por nações. Os trácios, os alemães e os gauleses vinham na frente, os outros seguiam-nos, todos com seus comandantes, armados como para um combate. 500 oficiais domésticos do falecido rei traziam perfumes e encerravam o magnífico cortejo. Marcharam nessa ordem, por 8 estádios, desde Jericó até o castelo de Herodion, onde o enterraram, como ele tinha determinado. 744. Depois que o novo rei celebrou, segundo o costume do país, o luto de seu pai, deu um banquete ao povo e subiu ao templo. Clamava-se viva o rei, por toda parte por onde ele passava, e depois que ele se sentou sobre o trono de ouro, os clamores aumentaram, com votos pela prosperidade do seu reinado. Ele a todos recebeu com muita bondade e testemunhou-lhe sua gratidão, por nada ter diminuído de seu afeto por ele, com a recordação da severidade com que seu pai os havia tratado.
Afirmou-lhes que lhes daria provas do seu reconhecimento. Disse-lhes que não tomaria ainda o nome de rei, até que Augusto tivesse confirmado o testamento de seu pai e que ele tinha recusado, por essa mesma razão, receber o diadema que todo o exército lhe havia oferecido em Jericó. Mas logo que o tivesse recebido de Augusto, que somente tinha o poder de dar-lhe, ele mostraria por suas ações, que tinham razão de amá-lo e esforçar-se-ia para torná-los mais felizes do que haviam sido durante o reinado de seu pai. Como é costume do povo, persuadir-se de que os príncipes, ao seu advento ao trono agem com muita sinceridade, estas palavras de Arquelau, que lhe eram tão favoráveis, fez redobrar as aclamações. Acrescentaram ainda outros louvores, maiores e mais entusiastas e tomaram a liberdade de lhe pedir diversas graças. Uns, a diminuição dos tributos, outros, a libertação de vários prisioneiros, que o rei, seu pai, havia feito meter na prisão, muitos das quais já lá estavam há muito tempo. Outros ainda, a abolição do direito de peagem e dos impostos sobre mercadorias. O novo soberano, que pensava em firmar cada vez mais o seu poder, julgou nada lhes poder recusar. Depois de terminados os sacrifícios, ele deu um banquete aos seus amigos. Capítulo 11. Alguns judeus que pediam vingança pela morte de Judas e de Matias, e de outros que Herodes tinha feito queimar por causa daquela águia arrancada do portal do templo, suscitam uma rebelião que obriga Arquelau a mandar matar uns 3.000. Vai depois a Roma para fazer-se confirmar rei por Augusto, e Antipas, seu irmão, que também tinha pretensões à coroa, vai com ele. Esta questão é pleiteada perante Augusto. 745. No entanto, alguns judeus que só queriam perturbação e agitação, começaram a se reunir e a deplorar a cruel condenação de Matias e dos outros que tinham sido torturados, por causa daquela águia arrancada do portal do templo. O temor que eles tinham de Herodes, os mantivera em silêncio, enquanto ele vivera. Mas agora, depois da sua morte, eles se declaravam contra ele, como se os ultrajes que faziam a sua memória pudessem dar um alívio, no outro mundo, àqueles cuja morte lhes era muito sentida. Insistiram com Arquelau que vingasse tão grande injustiça, a morte de alguns amigos de Herodes, que, diziam eles, haviam tido parte naquela execução, e privasse do sumo sacerdócio aquele ao qual ele a havia dado, para honrar esse cargo com um homem virtuoso e digno dele. Embora Arquelau, que se preparava para ir a Roma fazer-se confirmar rei por Augusto, ficasse muito irado com esse pedido, julgou dever procurar acalmar com a afabilidade a tão grande tumulto. Mandou o principal oficial de suas tropas dizer aos sediciosos que eles não se deviam deixar levar a tal desejo de vingança, mas considerar que aquele castigo de que se queixavam tinha sido aplicado segundo as leis. Que seu pedido feria sua autoridade, que o tempo não era próprio para semelhantes queixas, que eles deviam pensar em conservar a união e a paz, até que Augusto o tivesse confirmado na posse do reino e ele tivesse voltado de Roma. Que então a tudo se haveria de dar providência, depois de madura ponderação e com o consentimento geral. Mas que no momento, deviam ficar em paz e tranquilos, sem se tornarem culpados do crime de uma revolta. Os sediciosos, porém, em vez de se acalmar, com essas ponderações, muito justas, mostraram com seus gritos que só se poderiam reduzir à obediência, com perigo de vida, porque a paixão que os fizera perder o respeito por seus superiores, os persuadia de que era coisa insuportável, não poder, mesmo depois da morte de Herodes, obter a vingança que pedia o sangue de seus amigos, que tão cruelmente haviam feito derramar. Eles não conheciam outra justiça, que não a que lhes pudesse dar aquela consolação, e o desejo de obtê-la não lhes permitia avaliar o perigo em que se metiam. Assim, em vez de se deixarem convencer pelas razões da parte do rei e de se conterem pelo respeito que lhe deviam, irritaram-se ainda mais, e é fácil de se imaginar como a festa da Páscoa, que estava próxima, lhes aumentava o número, a sedição podia aumentar também. Porque não somente toda a Judéia soleniza essa ocorrência, com grande alegria e com inúmeras vítimas, mais que de costume, em memória da nossa libertação do Egito, mas uma multidão inumerável de judeus, que moram fora do reino, vem por devoção a Jerusalém para assisti-la. Nesse tempo, esses rebeldes, que choravam a morte de Judas e de Matias, não se afastavam do templo e não tinham vergonha de mendigar, para não serem
obrigados a se afastar dali. O temor de Arquelau de que sua insolência fosse além fez com que mandasse um oficial com soldados para contê-los, antes que eles tivessem contaminado, com esse espírito de revolta, o resto do povo, ordenando-lhe que lhe trouxessem aqueles que ousassem resistir. Os rebeldes, vendo-os chegar, incitaram de tal modo o povo com seus gritos e com suas exortações a atacá-los, que eles se lançaram contra os mesmos e os mataram quase todos. Com dificuldade o oficial se pôde salvar, ferido, com o resto dos soldados. Os sediciosos continuaram como antes, a celebração de seus sacrifícios. O rei, então, julgando que não podia deixar semelhante revolta impune, mandou contra eles todo o exército com ordem à cavalaria de matar os que saíssem do templo para fugir, de impedir que os estrangeiros os socorressem. Assim, mataram 3.000 homens e o resto fugiu para os montes vizinhos. Mandou depois o soberano intimar que todos se retirassem. Então o temor do perigo fez deixarem os sacrifícios àqueles que antes se mostravam tão atrevidos. 746. Depois que Arquelau reprimiu essa revolta como dissemos, deixou sua casa e o reino aos cuidados de Filipe, seu irmão e partiu para Roma. Levou sua mãe, Nicolau, Ptolomeu e vários outros amigos. Salomé, sua tia, acompanhou-o também com toda a família e vários outros dos seus parentes fizeram o mesmo, com o pretexto de querer servi-lo para fazê-lo obter a confirmação do reino, mas na verdade, para obstaculá-lo e acusá-lo, dentre outras coisas, de ter feito matar tanta gente no templo. Em Cesareia ele encontrou Sabino, intendente de Augusto, na Síria, que partia para ir com urgência à Judeia, a fim de conservar os tesouros deixados por Herodes. Mas Varo, ao qual Arquelau tinha mandado Ptolomeu, para esse fim, impediu-lhe a passagem. Sua consideração fez que em vez de se apoderar das fortalezas e de pôr o selo naqueles tesouros, ele deixasse tudo em poder de Arquelau até que o imperador tivesse determinado e ficou em Cesareia. Mas depois que Arquelau embarcou para Roma e que Varo partira, para voltar a Antioquia, ele foi a Jerusalém, alojou-se no palácio real e ordenou aos tesoureiros gerais que lhe prestassem contas e ordenou aos comandantes das fortalezas da cidade que as entregassem a ele. Estes, que tinham ordens contrárias de Arquelau e que queriam conservar aquelas praças de guerra, até a sua volta, responderam que as conservariam para o imperador. 747. Nesse mesmo tempo, Antipas, um dos filhos de Herodes, foi também a Roma a conselho de Salomé, com o fim de obter o reino, em vez de Arquelau, pois tinha sido nomeado por Herodes, para seu sucessor no testamento precedente, que, ele pretendia, tivesse mais valor que o primeiro. Levou consigo sua mãe e Ptolomeu, irmão de Nicolau, que tinha sido o maior amigo de Herodes e que era do seu partido. Irineu, homem muito eloquente e que tinha durante vários anos se ocupado, por determinação do rei, seu pai, dos negócios do reino, mais que todos lhe infundira na ideia aquela pretensão, tanto que ele não quisera escutar os que o aconselhavam a ceder a Arquelau, como sendo o mais velho e indicado pelo rei, como uma das suas últimas disposições. Quando Antipas chegou a Roma, todos os seus parentes uniram-se a ele, não tanto pelo afeto, como pelo ódio que tinham a Arquelau e pelo desejo de gozar de uma espécie de liberdade, estando sujeito somente aos romanos. Ou pelo menos, com a esperança de que, se aquele projeto desse resultado, encontrassem menos rigor e severidade sob o governo de Antipas do que sob o do seu irmão. Sabino escreveu a Augusto contra Arquelau. 748. Arquelau, então, para defender seu direito, fez apresentar ao imperador um memorial, que continha suas razões. Depois que Augusto leu esses memoriais, que viu as cartas que Varo e Sabino lhe haviam escrito e que teve conhecimento de a quanto montavam as rendas da Judéia, reuniu um grande conselho de seus maiores amigos, do qual deu a presidência a Caio César, filho de Agripa e de Júlia, sua filha, que ele tinha adotado. Em seguida deu audiência aos dois pretendentes. Antípatro, filho de Salomé, que era muito eloquente, inimigo mortal de Arquelau, começou por primeiro e disse que era apenas por formalidade que Arquelau disputava o reino, pois, sem esperar qual seria a esse respeito a vontade do imperador, ele se tinha apoderado dele, fazendo matar no dia de festa um número tão grande de judeus.
que era verdade que eles bem o haviam merecido, mas somente poderia castigá-los aquele que tinha o legítimo poder. Se ele o havia atribuído a si mesmo, como rei, sem esperar a confirmação do imperador, ele o havia ofendido muito e era ainda mais culpado. E assim não podia esperar ser por ele honrado com uma coroa, depois de ter mostrado que não considerava que ele tinha o direito de lhe dar. Acusou em seguida Arqueal de ter com sua autoridade particular mudado vários oficiais do exército, de se ter sentado no trono e de aí ter, na qualidade de rei, ouvido várias causas, dando a sentença a várias delas, de ter concedido ao povo favores que ele lhe havia pedido, de ter libertado aqueles que seu pai tinha encerrado no hipódromo e por fim, de ter feito tudo o que teria podido fazer, depois de ter sido confirmado rei pelo imperador. Citou ainda várias outras coisas, umas, verdadeiras, outras, que a ambição de um homem ainda jovem e recém-elevado ao sumo sacerdócio tornava verossímeis. Acrescentou que Arqueal tinha sentido tão pouco a morte de Herodes, que tinha na noite seguinte dado um banquete, que teria podido causar uma rebelião, tanto horror o povo sentira por vê-lo insensível às últimas obrigações, que ele devia ao próprio pai. E como um ator de teatro que desempenha diversos papéis, ele, durante o dia, parecia chorar, mas passar a noite no meio dos prazeres a que os reis se podem dar. Como se pôde considerar um crime, cantar e regozijar-se depois da morte de um pai, como se fosse a morte de um inimigo? O imperador podia julgar da satisfação que poderia ter um homem de tão mau gênio, se consentisse em seu pedido e que era estranho que ele ousasse comparecer diante dele, para ser confirmado no reino, depois de ter agido em tantas coisas, como se já fosse rei. Antípatro insistiu em seguida, sobre aquele horrível assassínio, tão ímpio, cometido no templo, onde no dia de festa se haviam visto estrangular como vítimas, não somente cidadãos, mas também estrangeiros e aquele lugar santo, repleto de cadáveres, por ordem, não de um príncipe inimigo e de outra nação, mas daquele que se servia do nome tão venerável de rei legítimo, para satisfazer a sua tirânica paixão e exercer toda espécie de crueldade. Herodes também, que conhecia as suas más inclinações, tinha pensado tão pouco, enquanto ainda tinha saúde, em deixar-lhe o reino que ele havia, no seu testemunho precedente, o qual tinha muito mais valor que o segundo, escolhido Antipas para seu sucessor, cujos costumes eram tão opostos aos de Arqueal, a tomado aquela deliberação, num tempo em que não se podia dizer, como depois, que seu espírito tinha morrido antes de seu corpo, mas quando as forças de um e de outro, ainda estavam todas completas e inteiras. Que quando mesmo fosse verdade que Herodes tinha desde então os mesmos sentimentos que demonstrou no seu último testamento, Arqueal não havia mostrado que rei seria, desprezando a coroa das mãos do imperador e fazendo massacrar no templo tantos cidadãos, quando ele mesmo ainda era um simples cidadão. Antípatro assim terminou seu discurso e tomou como testemunhas da verdade do que ele tinha dito vários dos parentes desses dois príncipes. Nicolau disse, ao contrário, para defender a causa de Arqueal, que não se devia atribuir aquele sangue derramado perto do templo, senão a insolência e teimosia dos rebeldes, que haviam obrigado Arqueal a usar da força para contê-los. Que ainda que parecesse que se revoltaram somente contra ele, era claro que o faziam também contra o imperador, pois, sem temer violar o direito das gentes, nem ter por Deus respeito algum, na solenidade de tão grandiosa festa, tinham matado os que Arqueal havia mandado, para apaziguar o tumulto, e que Antípatro devia ter vergonha de se ter deixado levar de tal modo por sua paixão contra Arqueal, atrevendo-se a desculpar aqueles rebeldes, em vez de reconhecer que os únicos culpados haviam sido os que foram mortos, pois, por primeiro haviam atacado os outros e os haviam obrigado a se servir das armas contra eles, quando as tinha consigo apenas para a própria defesa. Nicolau atirou do mesmo modo sobre os acusadores todas as outras coisas alegadas contra Arqueal, dizendo que tudo ele havia feito, por sua opinião e que elas não eram como eles as tinham apresentado, pelo seu desejo ardente e injusto de prejudicar o príncipe, seu parente, cujo pai, não somente lhes havia feito tantos benefícios, mas que ele mesmo lhes havia sempre prestado muito bons serviços. Com relação ao testamento de Herodes, disse que ele tinha a mente muito sã e muito livre, quando o fizera,
que as últimas são as que devem merecer toda a atenção e que o seu devia ser tanto mais válido, pois dele tinha feito o imperador senhor absoluto, deixando a ele que resolvesse como melhor lhe aprouvesse. Que ele tinha certeza de que esse grande príncipe não agiria como aqueles, que tendo recebido tantos benefícios de Herodes, esforçavam-se por subverter suas últimas disposições, mas que ele teria prazer em confirmar o testamento de um rei seu amigo e aliado, pois havia uma extrema diferença entre a malícia dos inimigos de Arquelau e a virtude e a boa-fé do imperador, que sem dúvida jamais se persuadiria de que um homem, que tinha com tanta prudência submetido todas as coisas à sua vontade, tivesse a mente turbada, quando escolhera para sucessor um de seus filhos, cheio de probidade, e que esperava somente a bondade do imperador, para ser mantido no reino que havia deixado. Quando Nicolau terminou este discurso, Arquelau lançou-se de joelhos diante de Augusto. Ele o ergueu, com grande afabilidade e disse-lhe que o julgava digno de reinar e que estava disposto a nada fazer que lhe fosse prejudicial e conforme ao testamento de seu pai. Assim, tendo dado a Arquelau, ou se o dividiria entre os filhos de Herodes, que tinham recorrido a ele, como tudo podendo esperar, do seu afeto por eles. Capítulo 12. Grande revolta na Judeia, enquanto Arquelau estava em Roma. Varo, governador da Síria, reprime-a. Filipe, irmão de Arquelau, vai também a Roma, na esperança de obter uma parte do reino. Os judeus mandam embaixadores a Augusto para pedir-lhe que os dispense de obedecer aos reis e que os reúna à Síria. Falam-lhe contra Arquelau e contra a memória de Herodes. Não se esqueça de nos ajudar. Primeiro, inscreva-se no canal. Segundo, clique no sininho, para receber mais notificações de vídeos novos. Agradecemos. 749. Antes de Augusto dar por terminado este assunto, Maltacé, mãe de Arquelau, caiu doente e morreu. Augusto soube por cartas de Varo, governador da Síria, que depois da partida de Arquelau haviam surgido grandes perturbações na Judeia, que ele para lá tinha ido logo, com suas tropas, que tinha feito castigar todos os arautos, e depois de ter dominado quase totalmente a sedição, tinha voltado a Antioquia. Essas cartas acrescentaram que ele tinha deixado uma legião em Jerusalém, para impedir que ainda se pudessem revoltar. 750. Assim, parecia que nada mais havia a temer, mas aconteceu justamente o contrário. Sabino, vendo-se fortalecido com tropas enviadas por Varo, procurou tornar-se senhor das fortalezas. Não houve que sua incrível avareza o não fizesse empreender, para encontrar o dinheiro deixado por Herodes. Os judeus ficaram muito irritados. A festa de Pentecostes aproximava-se e eles vieram em grande número, de todos os lugares, não somente da Judeia, mas da Galileia, da Idumeia, de Jericó e de além do Jordão, pelo desejo de se vingar Sabino, bem como por seu sentimento de piedade. Dividiram-se em 3 corpos, um dos quais ocupou o hipódromo, outro sitiou o templo, dos lados do norte e do oriente. E o terceiro sitiou-o, do lado do ocidente, onde estava o palácio real. Rodearam assim os romanos de todos os lados e se preparavam para atacá-los. Sabino, atônito por vê-los tão animados e resolvidos a morrer ou a executar o seu empreendimento, escreveu a Varo pedindo-lhe que viesse com urgência, para socorrer a legião que ele lá havia deixado, que, de outro modo, corria risco de ser inteiramente dizimada. Ele subiu depois à torre mais alta do castelo que Herodes tinha construído e a qual tinha dado o nome de Fazaela, em nome de Fazael, seu irmão, morto pelos partos, de onde fez sinal com a mão aos romanos, que dessem um ataque contra os judeus, querendo assim que, ao mesmo tempo em que ele não ousava confiar nos amigos, os outros se expusessem ao perigo em que sua avareza os havia lançado. Os romanos atacaram. O combate foi acirrado e vários judeus foram mortos. Mas essa perda não enfraqueceu o seu ardor. Uma parte subiu sobre os pórticos da última muralha do templo, de onde lançaram uma grande quantidade de pedras sobre os romanos, uns com a mão, outros com fundas, outros atiraram também contra eles uma chuva de flechas e dardos. Os que os romanos lhes lançavam de baixo, não chegavam a atingi-los. O combate durou assim, por muito tempo.
Por fim os romanos, não podendo mais tolerar que seus inimigos tivessem tal vantagem sobre eles, puseram fogo ao pórtico, sem que eles o percebessem e lançaram-lhe ainda grande quantidade de madeira. As chamas subiram logo até o telhado e como lá havia grande quantidade de piche, e de cera, com que se haviam fixado os ornamentos e as douraduras, ele incendiou-se facilmente. Aquelas soberbas cornichas ficaram logo reduzidas a cinzas e os que estavam em cima, surpreendidos pelo fogo, pereceram todos. Uns caíram de cima do teto, outros foram mortos pelos dardos que os romanos lhes lançavam, alguns, assustados pelo perigo e levados pelo desespero, mataram-se ou se precipitaram nas chamas, e os que para se salvar queriam descer por onde haviam subido caíram nas mãos dos romanos que os mataram com grande facilidade, porque, não estando armados, sua coragem, por maior que fosse, tornava-lhe a resistência de todo inútil. Assim, nenhum só conseguiu escapar, de todos quantos haviam subido ao teto do templo. Os romanos então, apertando-se, passaram pelas chamas, para ir até onde o dinheiro consagrado por Deus estava guardado. Os soldados levaram-lhe uma parte e Sabino parece ter recebido apenas 400 talentos. Esse roubo do tesouro sagrado e a morte de vários dos mais ilustres judeus que pereceram naquele combate, deixaram os outros muito aflitos, mas não os fizeram perder a coragem. Um corpo dos mais valentes cercou o palácio real, ameaçou incendiá-lo e matar todos os que lá estavam, se não saíssem imediatamente. Prometeu-lhes, se retirassem, não lhes fazer mal algum, nem a Sabino, nem aos que estavam com ele, entre os quais, a maior parte dos gentes homens da corte Rufo e Grato que comandavam 3.000 homens dos mais valorosos soldados do exército de Herodes, cuja cavalaria obedecia a Rufo, que tinha também abraçado e fortificado de muito, o partido dos romanos. Os judeus prosseguindo sua empresa com grande ardor solaparam os muros e exortaram ao mesmo tempo os romanos a não se expor mais em seu intento de recobrar a liberdade. Sabino ter-se-ia retirado de boa vontade com os soldados que tinha consigo, mas, o mal que ele tinha feito aos judeus, impedia-lhe confiar em sua palavra. Condições tão vantajosas eram-lhe suspeitas e ele esperava o socorro de Varo. 751. Estando as coisas neste pé, em Jerusalém, houve ainda diversos movimentos de agitação, em vários outros lugares da Judéia. Uns a isso eram levados pela esperança do lucro, outros, pelo desejo de vingança. 2.000 dos melhores homens que Herodes tivera, e que foram licenciados, reuniram-se e foram atacar as tropas do rei, comandadas por Aquiabe, sobrinho de Herodes. Mas como eram todos velhos soldados e muito experimentados, Aquiabe não ousou enfrentá-los no campo e retirou-se com os seus a 2 lugares fortes e de difícil acesso. Por outro lado Judas, filho de Ezequias, chefe dos ladrões que Herodes outra região autônoma tinha trucidado com grande dificuldade, reuniu perto da cidade de Séforis, na Galileia, um numeroso grupo de homens e entrou nas terras do rei, apoderou-se do arsenal, armou os seus, apanhou todo o dinheiro desse príncipe, que encontrou nos lugares vizinhos, saqueou tudo o que encontrou, tornou-se temível a todo o país. Sua audácia o levava mesmo a aspirar a coroa, não que ele julgasse ter as qualidades que o poderiam elevar ao supremo cargo de honra, mas porque a licença de fazer o mal, dava-lhe a liberdade de tudo empreender. Um certo Simão, de que Herodes outrora tinham usado para assuntos importantes e cuja força, tamanho e boa aparência faziam sobressair entre os outros, teve a coragem de pôr a coroa na própria cabeça. Não somente um grande número de gente seguiu-o, mas a loucura do povo levou-o a saudá-lo como rei, e ele tinha tão boa opinião de si mesmo, que se persuadiu de que nenhum outro melhor do que ele merecia mesmo sê-lo. A primeira coisa que fez foi pôr fogo no palácio real de Jericó. Queimou depois vários outros, cujas riquezas deu aos seus, e estava para empreender coisas importantes, quando apareceram os obstáculos. Grato, que comandava as tropas do rei que, como vimos, se havia juntado aos romanos, veio contra ele depois de um grande combate onde os de Simão mostraram muito mais coragem do que ordem e ciência na guerra, foram derrotados e ele mesmo foi aprisionado num lugar estreito, por onde pensava poder salvar-se, e Grato fez cortar-lhe a cabeça.
Um grupo de outros homens, semelhante a este, que tinha seguido a Simão, queimou também nesse mesmo tempo o palácio real de Amata, situado nas margens do Jordão, e via-se reinar então tal furor em toda a Judéia, quer pela falta do rei, cuja virtude mantivesse o povo dentro do seu dever, quer porque os romanos, em vez de apaziguar e acalmar o mal, reprimindo os sediciosos, os irritavam ainda mais, com sua maneira insolente de agir, e por sua insaciável ambição e avareza. Um certo Atronjo, cuja origem era tão baixa, que ele tinha sido antes um simples pastor, e tinha por único mérito ser muito forte e muito grande de corpo, chegou ao cúmulo do atrevimento, de querer também fazer-se rei e comprar com preço da própria vida, o poder de fazer mal a todos. Ele tinha 4 irmãos, grandes e valentes como ele, que comandavam também um grupo de soldados e se persuadiam de que, para se chegar ao poder, era suficiente ter a coragem de tudo empreender. Uma grande multidão de gente se uniu a esses 5 irmãos, e Atronjo servia-se de seus irmãos como de seus lugar-tenentes para fazer incursões de todos os lados, enquanto ele com a coroa na cabeça orientava os negócios e dava as ordens com soberana autoridade. Assim, ficou por muito tempo nessa condição e podia-se dizer de algum modo que ele não tinha em vão o nome de rei, pois tudo o que ele ordenava era feito e executado. Seus maiores esforços foram contra os romanos e contra as tropas do rei, que igualmente ele odiava, uns por causa dos males que faziam, outros por causa do que haviam feito, sob o reinado de Herodes. Matou a muitos e fazia-lhes dia a dia uma guerra mais cruel, quer pela esperança de enriquecer, quer porque as vantagens que obtinha sobre eles inflamava-lhe a coragem. Um grupo de romanos que levavam trigos e armas ao campo, tendo caído numa emboscada que ele lhes armará perto de Emaús, aquele que os comandava, e 40 dos mais valentes, foram mortos a flechadas e o resto julgava-se perdido, quando Grato sobreveio com tropas do rei e o salvou. Mas os mortos ficaram em poder dos revoltosos. Os 5 irmãos continuaram por muito tempo a incomodar, desse modo, aos romanos, em diversos combates e a aumentar os males de sua própria nação. Mas, por fim, um deles foi vencido e preso por Grato e um outro foi preso por Ptolomeu. Atronjo caiu também depois em poder de Arquelau e algum tempo depois, o último de todos, assustado com a desgraça de seus irmãos, não tendo mais esperança de salvação porque o cansaço e as doenças tinham arruinado seus soldados, entregou-se, sob palavra, ao tio de Arquelau. Então estranha confusão, que enchia toda a Judéia de latrocínio, apenas alguém podia ajuntar um grupo de sediciosos, tomava logo o nome de rei. O país estava estraçalhado, e a menor parte do mal caiu sobre os romanos, porque os judeus, em vez de se reunir, para juntos voltarem contra eles suas armas, dividiam-se entre esses sediciosos e matavam-se uns aos outros. 752. Varo, apenas soube pelas cartas de Sabino o que se passava e o perigo que corria a legião sitiada em Jerusalém, tomou as outras que estavam na Síria, com 4 companhias de cavalaria e as tropas auxiliares que ele tirou dos reis e tetrarcas, para ir urgentemente em socorro dos seus e marcou o encontro de todas as suas tropas em Ptolemaída. Os de Berita aumentaram-nas com 1.500 homens, quando passaram pela sua cidade. Aretas, rei de Petra, que pelo ódio que tinha a Herodes, tinha feito aliança com os romanos, mandou-lhe também um corpo considerável de cavalaria e de infantaria. Depois que Varo reuniu assim em Ptolemaída todo o seu exército, deu uma parte dele ao seu filho, ajudado por um de seus amigos, com ordem de entrar na Galileia, que está perto de Ptolemaída. Ele cumpriu essa ordem, pôs em fuga todos os que quiseram oferecer resistência, tomou a cidade de Séforis, vendeu em leilão todos os seus habitantes, incendiou-a e a reduziu a cinzas. Varo, por outro lado, marchou em pessoa para Samaria com o resto do exército, sem nada a empreender contra aquela cidade, porque ela não tomara parte na revolta e acampou numa aldeia chamada Aro, que pertencia a Ptolomeu. Os árabes incendiaram-na, porque seu ódio por Herodes era tão grande que se estendia até os seus amigos. O exército avançou depois para Safo e, embora a praça fosse forte, os árabes a tomaram, saquearam-na, e a incendiaram como as outras. Não perdoaram a nada do que encontraram no seu caminho e passaram tudo a ferro e fogo.
Quanto à cidade de Emaús que os habitantes tinham abandonado, foi por ordem de Varo incendiada, como vingança, porque vários romanos lá haviam sido mortos. Logo que os judeus que cercavam a legião romana souberam que Varo se aproximava com seu exército, levantaram o cerco e então os sitiados, os maiorais da cidade e José, neto do rei Herodes, compareceram à sua presença. Mas Sabino retirou-se secretamente para o mar. Varo repreendeu severamente os habitantes de Jerusalém e eles desculparam-se, protestando que de nenhum modo haviam participado do empreendimento, mas que tudo fora feito pelo povo que tinha vindo de todas as partes para a solenidade da festa. E muito ao contrário, em vez de terem eles sitiado os romanos, eles mesmos haviam sido cercados por esse grande número de estrangeiros. Varo mandou em seguida uma parte de seu exército para uma cuidadosa indagação em todo o reino, procurando os autores da revolta. 2.000 foram crucificados e aos demais ele deixou livres. Como ele julgava não haver mais necessidade de tropas e estava desgostoso com os males, que o desejo de enriquecer tinha levado as suas a proceder contra as suas ordens, ele as queria mandar de volta, quando soube que 10.000 judeus se haviam reunido. Marchou rapidamente para dar-lhes combate, mas eles não ousaram esperar e se entregaram a Aquiabe. Varo contentou-se de mandar os chefes a Augusto, que perdoou a maior parte deles e mandou castigar somente alguns dos parentes de Herodes, que ele julgou merecer, porque nem a consideração do sangue, nem da justiça não os havia podido manter no cumprimento do dever. Depois que Varo apaziguou todas essas desordens, e restabeleceu a calma na Judéia, deixou como guarnição na fortaleza de Jerusalém a mesma legião que já lá estava antes, e retirou-se para Antioquia. 753. Enquanto as coisas deste modo se passavam na Judéia, Arquelau encontrou um novo obstáculo às suas pretensões, pelo motivo que passo a dizer. 50 embaixadores dos judeus vieram com permissão de Varo procurar Augusto, para pedir-lhe que lhes permitisse viver segundo suas leis. E mais de 8.000 judeus, que moravam em Roma, uniram-se a eles nessa petição. O imperador, para esse fim, reuniu uma grande assembleia de seus amigos, dos mais ilustres romanos no templo de apoio, que tinha feito construir com ingentes despesas. Esses embaixadores, seguidos pelos outros judeus, lá se apresentaram e Arquelau também compareceu com seus amigos. Mas seus parentes não sabiam que partido tomar, porque de um lado eles se odiavam, e por outro, tinham vergonha de parecer favorecer, na presença do imperador, aos inimigos de um príncipe de seu sangue. Filipe, irmão de Arquelau, que Varo muito estimava, veio também da Síria a seu conselho, com o pretexto de ajudar seu irmão, mas na verdade com a esperança de que se esses embaixadores obtivessem o que desejavam e o reino fosse dividido entre os filhos de Herodes, ele lhe pudesse também obter uma parte. Os embaixadores falaram primeiro e disseram que não havia leis que Herodes não tivesse violado, com sua conduta injusta e criminosa. Que ele fora rei só de nome, pois jamais tirano algum havia sido tão cruel, não se contentando de empregar todos os meios de que os outros se serviam para a desgraça de seus súditos. Ele tinha inventado outros novos, que seria inútil falar-se do grande número de judeus que ele tinha feito morrer, pois a condição daqueles aos quais não tinham tirado a vida, era pior do que a dos mortos, quer pelo temor contínuo que sua desumanidade lhes causava, quer porque ele os despojava de todos os seus bens que ele tinha construído e embelezado as cidades fora de seu território, apenas para arruinar as do seu reino com horríveis impostos e exações. Que tendo encontrado a Judéia florescente e na abundância, ele a havia reduzido à sua miséria anterior. Que ele tinha feito morrer sem motivo várias pessoas de posição, a fim de se apoderar de seus bens, e que os havia arrebatado também aqueles aos quais não tinha tirado a vida. Que além de todos os impostos comuns, de que ninguém estava isento, era-se ainda obrigado a dar grandes somas, para satisfazer a ambição de seus amigos e dos seus cortesãos, e para se livrar das injustas vexações de seus oficiais. Que eles não falavam das moças que ele havia violado e das mulheres de condição, às quais ele havia feito o mesmo ultraje, porque o único alívio que elas poderiam ter em sua extrema dura era que tudo cairia logo no esquecimento.
Que enfim, se fora possível que um animal feroz, como ele, tivesse o governo de um reino, não haveria quem tratasse os homens com mais crueldade, do que esse príncipe os havia tratado, pois não se via em história alguma, algo comparável aos males que ele lhes havia causado. E assim, na suposição que faziam, de que aquele que o substituísse não usasse de um proceder diferente, não faria dificuldade em reconhecer Arquelau como rei, que tinham em consideração a ele honrado a memória de seu pai, com um luto público, e que não havia serviços que não estivessem dispostos a lhe prestar para ganhar-lhe a afeição. Mas que ele, ao contrário, como se temesse que se duvidasse de que era filho de Herodes, tinha logo manifestado que opinião se devia ter dele, pois, sem esperar que o imperador o tivesse confirmado no reino, e quando toda a sua fortuna dependia ainda de sua vontade, ele tinha dado aos seus novos súditos uma tão bela prova de sua virtude, de sua moderação e de sua justiça, começando por fazer degolar no templo em vez de vítimas, 3.000 homens da mesma nação, que se podia julgar por essa ação tão detestável se eles faziam mal em odiar um homem, que depois de tal crime, os acusava de sedição e de crimes de lesa majestade. Os embaixadores terminaram suplicando a Augusto que mudasse a forma de seu governo, não o sujeitando mais a reis, mas anexando-os à Síria para dependerem somente daqueles aos quais ele desse o governo, e que então veriam se eles eram mesmo sediciosos e se não saberiam obedecer aos que tinham o legítimo poder de governar. Depois que os embaixadores assim falaram, Nicolau tomou a defesa de Herodes e de Arquelau. Disse que, quanto ao primeiro, era estranho que ninguém o tivesse acusado durante a vida, quando se podia esperar da justiça do imperador o castigo de seus crimes, se fossem verdadeiros, e se tentasse, depois de sua morte, desonrá-lo à sua memória. Quanto a Arquelau, dever-se-ia considerar que a ação de que o censuravam, era somente devida à insolência e à revolta dos que o haviam obrigado a castigá-los, quando calcando aos pés todas as leis e o respeito que lhe deviam, tinham matado a golpes de espada e a pedradas os que ele havia mandado para impedir que continuassem a promover a agitação. Nicolau terminou seu discurso acusando-os de serem faciosos, sempre prontos a se revoltar, porque não se podiam decidir a obedecer às leis e à justiça, mas queriam ser senhores e dominar. Capítulo 13. Augusto confirma o testamento de Herodes e entrega aos seus filhos o que ele lhes havia legado. Não se esqueça de nos ajudar. Primeiro, inscreva-se no canal. Segundo, clique no sininho, para receber mais notificações de vídeos novos. Agradecemos. 754. Depois desta audiência de Augusto, dissolveu-se a Assembleia e alguns dias depois, ele concedeu a Arquelau não o reino da Judéia inteiro, mas a metade, com o título de etnarquia e prometeu fazê-lo rei, quando disso se tivesse tornado digno, pela sua virtude. Dividiu a outra metade entre Filipe e Antipas, filhos também de Herodes, que disputavam o trono Arquelau. Antipas recebeu a Galileia com a região que está além do rio, cuja renda era de mais ou menos 200 talentos. Filipe recebeu a Bataneia, a Traconítida e a Auranita com uma parte do que tinha pertencido a Zenódoro, cuja renda chegava a 100 talentos. Arquelau recebeu a Judéia, a Idumeia e Samaria, a qual Augusto perdoou a quarta parte dos impostos, que antes ela pagava, porque tinha se conservado pacífica, quando as outras se haviam revoltado. A torre de Estratão, Sebaste, Jope e Jerusalém estavam nesta partilha de Arquelau. Mas Gaza, Gadara e Pom, porque viviam segundo os costumes dos gregos, Augusto separou-as do reino, para anexá-las à Síria, e o rendimento anual de Arquelau era de 600 talentos. Vemos assim o que os filhos de Herodes herdaram de seu pai. A Salomé, além das cidades de Jâmnia, Azoto, Fazaélida e 5.000 peças de prata que Herodes lhe havia deixado, Augusto deu ainda um palácio em Ascalon. Sua renda era de 60 talentos e ela tinha sua moradia no país, que estava sob o governo de Arquelau. O imperador confirmou também aos outros parentes de Herodes os legados feitos por seu testamento. E além do que ele havia deixado às suas 2 filhas, que ainda não se tinha casado, ele lhes deu liberalmente a cada uma 250.000 peças de prata, e fê-las desposar os 2 filhos de Feroras. A magnificência desse grande príncipe foi ainda muito além.
Pois ele deu aos filhos de Herodes 1.500 talentos, que ele lhe havia legado, e contentou-se de reter uma parte muito pequena, de tantos vasos preciosos, que também ele lhe havia deixado, não pelo seu valor, mas para mostrar que ele queria conservar a recordação de um rei, que ele tinha estimado. Capítulo 14. Sobre um impostor, que se dizia ser Alexandre, filho de Herodes. Augusto descobre a fraude e o manda para a prisão. 755. Nesse mesmo tempo, quando Augusto terminava a distribuição dos bens deixados por Herodes em seu testamento, um judeu, educado em Sidom, em casa de um liberto de um cidadão romano, tentou apoderar-se do trono, pela semelhança que tinha com Alexandre, que o rei Herodes, seu pai, tinha feito morrer. Essa semelhança era tanta, que aqueles que haviam conhecido o jovem príncipe estavam persuadidos de que era ele mesmo. Para poder enganar, ele serviu-se de um homem de sua tribo, que tinha um conhecimento particular de tudo o que se havia passado na família real e que, não sendo menos astuto do que mau, era muito capaz de suscitar aquela perturbação. Assim, ajudado por ele, apresentou-se como Alexandre, que um daqueles aos quais Herodes havia encarregado de matar, bem como Aristóbulo, seu irmão, os tinha salvo e havia posto outros em seu lugar. Esse homem, ensoberbecido pelas esperanças com que se iludia, tentou enganar aos outros, como enganava a si mesmo. Foi a Creta, persuadiu ali todos os judeus com os quais falou, tirou-lhes dinheiro e depois passou à ilha de Meios, onde, acreditando que ele era sangue real, deram-lhe ainda muita atenção. Ele imaginou então mais do que nunca que poderia conseguir o seu desejo. Prometeu recompensar aos que o ajudassem, e, acompanhado por eles, determinou ir a Roma. Quando pôs o pé em terra, em Puteolos, todos os judeus que lá viviam, e particularmente os que Herodes havia beneficiado, apressaram-se a ir visitá-lo e já o consideravam como seu rei, de que não há motivo de se admirar, pois os homens facilmente acreditam nas coisas que lhes são agradáveis, e era difícil não se ser enganado por tão perfeita semelhança. Mesmo os que tinham vivido familiarmente com Alexandre, duvidavam muito pouco de que não fosse ele mesmo e não temiam afirmá-lo com juramento. Quando esta notícia se divulgou por Roma, todos os judeus que lá moravam, em grande número, foram dar graças a Deus, pela felicidade inesperada, ante esse impostor, e suas aclamações, misturadas com os votos que faziam pela sua prosperidade, demonstravam qual o seu respeito pela grandeza de sua origem, da parte da rainha Mariana, de quem julgavam que ele era filho. Encontraram-no numa liteira, com um soberbo séquito, porque os judeus dos lugares por onde ele passava, nada poupavam para suas despesas. Embora tivessem falado a Augusto desse pretenso rei dos judeus, ele não quis acreditar, porque conhecia muito bem a habilidade de Herodes, para crer que ele se tivesse deixado enganar num assunto tão importante. No entanto, como não queria dizer de todo que não era verdade, ordenou a um de seus libertos de nome Selado, que conhecia Alexandre muito bem, e Aristóbulo, seu irmão, que lhe trouxesse aquele homem. Ele foi procurá-lo e deixou-se enganar, como os demais. Mas Augusto não se iludiu, porque a todos sobrepujava em inteligência e, aquela semelhança, embora perfeita, não impediu que ele notasse alguma diferença, observando atentamente o impostor, quer, porque o trabalho lhe produzirá calos nas mãos, pois sempre antes ele vivera em condição humilde, quer porque nele não se via aquela graça, que a nobreza do sangue e a educação dão aos que são criados com esmero e muito cuidado. Assim, não duvidando de que o mestre e o discípulo agiam de acordo para enganar a todos, ele perguntou àquele falso Alexandre, que havia acontecido ao seu irmão Aristóbulo e por que ele não viera, como ele, pedir para ser tratado segundo o que tinham motivo de pretender. Ele respondeu-lhe que tinha ficado na ilha de Chipre, para não se expor ao perigo do mar, a fim de que, se ele morresse, ficasse pelo menos um dos filhos de Mariana. Tendo falado assim, tão ousadamente, o companheiro, que era o autor do embuste, confirmou o que ele acabava de dizer. Mas Augusto chamou à parte este moço e disse-lhe: contanto que não continueis a procurar enganar-me, como aos demais, eu vos prometo como recompensa salvar-vos a vida. Dizei-me, portanto, quem sois e quem vos pôs na ideia uma proeza tão arriscada, pois um objetivo tão grande e tão ousado está acima de vossa idade.
Estas palavras do imperador espantaram de tal modo aquele miserável, que ele confessou toda a comédia e disse-lhe quem a tinha imaginado e de que modo tinha sido executada. Augusto, para manter o que tinha prometido, contentou-se de mandá-lo à prisão, nas galeras, para o que ele servia muito bem, pois era forte e robusto, e mandou prender o outro que o havia induzido à falcatrua. Quanto aos judeus da ilha de Meios, ficaram quietos pelo dinheiro que lhes haviam dado e empregado tão mal para honrar a esse falso Alexandre, e um fim tão vergonhoso foi digno de tão temerária empresa. Capítulo 15. Arquelau despôs a Glafira, viúva de Alexandre, seu irmão. Augusto, ante as queixas que os judeus fazem dele, o relega para Viena, nas Gálias, e une a Síria aos territórios que ele possuía. Morte de Glafira. 756. Depois que Arquelau voltou à Judéia e tomou posse de sua etnarquia, tirou o sumo sacerdócio de Joazar, filho de Boeto, que ele acusava de ter favorecido o partido dos sediciosos, e a deu a Eleazar, irmão de Joazar. Reconstruiu depois magnificamente o palácio de Jericó, fez levar para uma planície de palmeiras que tinha feito abaixo, a metade da água que passava na aldeia de Neara. Construiu uma vila a qual deu o nome de Arquelaide, e não teve receio de violar as leis de nossos pais, desposando Glafira, filha do rei Arquelau, viúva de Alexandre seu irmão, do qual ela tivera filhos. Eleazar não exerceu o sumo sacerdócio por muito tempo, porque Arquelau lhe atirou para dá-la a Jesus, filho de Cias. 757. No 10º ano do governo desse príncipe, os mais ilustres dos judeus e dos samaritanos, não podendo tolerar por mais tempo o seu domínio tirânico, acusaram-no perante Augusto e o fizeram tão ousadamente, expondo-lhe suas queixas, quanto sabiam que ele lhe havia expressamente recomendado governar seus súditos com bondade e justiça. Augusto irritou-se de tal modo contra ele, que, sem se lhe dignar escrever, disse a Arquelau, seu representante em Roma, que partisse naquela mesma hora para trazê-lo a Roma. Este obedeceu e, chegando à Judéia, encontrou seu senhor num grande banquete, que ele dava aos amigos. Expôs-lhe sua comissão e o acompanhou a Roma, onde, depois que Augusto ouviu seus acusadores e sua defesa, confiscou-lhe tudo o que ele tinha de dinheiro e o mandou exilado a Viena, cidade de Gálias. 758. O soberano, antes de receber ordem de vir a Roma, ter com Augusto, tivera um sonho, que ele contara aos amigos. Parecia-lhe ver 10 espigas de trigo maduras e cheias de grãos, e os bois as comiam. Despertando, pensou não deixar de dar importância a esse sonho e mandou buscar os mais peritos na interpretação dos mesmos. Mas, como eles não estavam de acordo, um dentre eles, de nome Simão, essênio, rogou-lhe que perdoasse, se tomava a liberdade de lhe dar a explicação, e disse-lhe em seguida que aquele sonho pressagiava uma mudança de fortuna, que não lhe seria favorável, porque os bois são animais que passam a vida no trabalho contínuo e lavrando a terra, fazem-na mudar de lugar e de forma. As 10 espigas significavam 10 anos, porque não se passa um ano, que a terra não produza novos grãos, numa revolução contínua. E assim, no fim de 10 anos terminaria também o seu governo. 5 dias depois que Simão assim lhe dera a explicação do sonho, o seu representante de Roma trouxe-lhe a ordem de acompanhá-lo até Augusto. A precisa Glafira, sua mulher, também teve um sonho. Nós sabemos como ela havia desposado em primeiras núpcias a Alexandre, filho de Herodes. Depois de sua morte, o rei Arquelau, seu pai, casou-a com Juba, rei da Mauritânia, que morreu também, e, ficando viúva, voltou a Capadócia, para junto de seu pai. Arquelau, então o etnarca, concebeu por ela uma paixão tão violenta, que repudiou Mariana, sua mulher, e a desposou. Estando com ele, teve ela um sonho. Parecia-lhe ver Alexandre, seu primeiro marido, e transbordando de alegria, ela queria abraçá-lo, mas ele dissera-lhe estas palavras de recriminação: vos bem mostrastes que se tem razão de crer que não se deve confiar nas mulheres, pois, tendo-me sido dada virgem, e tendo tido filhos de vós, o desejo de passar as segundas núpcias vos fez esquecer o amor, que me deveríeis conservar inviolável. E não vos contentado de me ter feito tal ultraje, não tivestes vergonha de tomar um terceiro marido e de voltar imprudentemente à minha família, desposando Arquelau, meu irmão.
Mas meu afeto não será mais constante do que o vosso. Não vos esquecerei como me esquecestes. E, tirando-vos de mim, como uma coisa que me pertence, eu vos livrarei da infâmia na qual viveis. A princesa contou o sonho a algumas de suas amigas e morreu 5 dias depois. Julguei que não era fora de propósito narrar isto a respeito de reis e grandes, porque pode servir não somente de exemplo, mas como prova da imortalidade da alma e da divina providência. E se alguém achar que estas coisas são inacreditáveis, pode conservar a sua opinião, sem se admirar de que outras a elas prestem fé, e, se lhes fizerem impressão, sirvam para incitá-los à virtude. Quanto aos territórios que Arquelau possuía, Augusto anexou-os à Síria e deu a Cirênio, que fora com sua incumbência de fazer o inventário e vender o palácio de Arquelau. Não se esqueça de nos ajudar. Primeiro, inscreva-se no canal. Segundo, clique no sininho, para receber mais notificações de vídeos novos. Agradecemos. Veja mais estudos teológicos. Visite o site na descrição. www.spoesgospel.com.br. Que o Santo Espírito do Senhor ilumine o nosso entendimento. Não perca tempo, indique este maravilhoso áudio. Custo: o leitor não paga nada. Você apenas divulga e compartilha. Amém.